Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui hoje, recebendo Ciro Gomes, Sheila Belaver, Henrique Bocão. E assim, o prazer, primeiro porque respeitaram o dia e o horário da live, estiveram junto com nossa agenda. Isso já demonstra, Ciro, para a gente um grande respeito que você teve para nós, influencers, que representamos os caminhoneiros. E muito obrigado por estar no nosso horário, no horário de uma live que já vinha acontecendo, tendo mais de 1000 pessoas online na live. Sheila, obrigado também por seu tempo, por ter vindo espontânea. Sheila, o caminhoneiro mais seguido do mundo, né? Muito prazer ter você aqui em casa. Henrique Bocão, também grande influência mineiro, que está aqui com a gente hoje. E vou passar logo aqui de cara a primeira pergunta para as damas. Sheila, vamos conversar hoje à noite sobre esse Brasil, sobre esses caminhoneiros, com uma pessoa de muita inteligência que está aqui hoje para a gente debater isso. Primeiramente, boa noite a todos e agradecer a oportunidade, porque é a primeira vez que um candidato à presidência da República resolve parar e ouvir a dor real de caminhoneiros reais, que vivem na estrada, que vivem no caminhão. Meu nome é Sheila Belaver, sou motorista e microempresária e vivo há 11 anos na rua. 11 anos. Meus últimos 11 anos foi dia e noite na rua, assim como milhões de pessoas estão nos assistindo, né, que vão nos assistir ao longo desses dias. E a minha pergunta hoje para o senhor candidato é: como é que é a sua visão hoje para a nossa classe? A essa classe que, durante toda a pandemia, fizemos frente, arriscando nossas vidas, deixando nossas famílias sozinhas, para não deixar faltar o alimento pelo Brasil todo. E hoje, devido a uma simples traseira arqueada de um caminhão, estamos sendo taxados como bandidos, perseguidos por quem deveria nos proteger, que é a PRF. Então, eu queria saber, a primeira pergunta, que tem muitas que meus colegas da estrada passaram, qual é a visão sua e do cenário político hoje para a nossa classe de motorista? Sheila, vocês precisam, e eu agradeço muito a Luiz Aragão essa oportunidade, tenho muito prazer em conhecê-la pessoalmente, já tenho uma referência da sua vida, conheço também a fama do Henrique Bocão. Outro dia conversei muito com o Chorão, fiz uma na minha própria live. E, assim, vocês deviam exigir que todos os homens públicos brasileiros tivessem, para além de uma opinião agradável, porque político sabe como é, acaba fazendo ali, se você olhar, por exemplo, o Sérgio Moro hoje, é uma coisa impressionante. Ele não se aprofunda em nada, mas tem uma opinião gostosa sobre tudo. Então, os caminhoneiros têm que ser prestigiados, são gente muito boa, eu vou prestigiar. Então, tem que parar com esse papo furado e ir no profundo. Quem conhece esse país, com a intimidade que eu conheço, sabe o seguinte: 80% da carga que circula no território brasileiro são caminhoneiros que carregam. Parte importante, empresas que cada vez mais, protegidos por um governo, os governos de sempre, não é só este governo, não é? São contratados na informalidade mais absoluta, ganham por produção e têm que se virar nos 30, sabe, tomando rebite, se virando e tal, para poder fazer o mínimo para pagar o sócio majoritário do caminhoneiro, que é o preço do diesel. Então, qualquer brasileiro que conheça esse número deve saber que isso aqui é uma coisa grave, importante. E, acredite, é uma confusão absoluta o que pesa nas costas de vocês. Claro que vocês, os líderes, os influencers que trabalham nisso, estão na agenda específica de vocês, mas eu olho a agenda como aquela coisa da casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Então, veja, um país que faz 10 anos que não cresce, Sheila, 10 anos que não cresce, vai explodir todos os problemas. Então, o primeiro grande problema, não tem carga para a quantidade de caminhoneiros e de empresas. E aí, quando não tem carga e você tem uma super oferta de caminhoneiros ou de empresas de frete, acontece o quê com o preço? Mergulha. Aí vocês, não está remunerando, porque os custos de produção subindo. Por quê? Porque vamos dizer, o combustível, dolarizaram os preços e resolveram fazer o preço de oportunidade. Eu preciso conversar sobre isso com vocês. O que está acontecendo com todo mundo no Brasil é um assalto à mão desarmada, porque o custo de um barril de petróleo, Sheila, no Brasil, para produzir a Petrobras, é $10 o custo. Se você botar imposto, frete, sabe, tudo, o lucro de todo mundo, da cadeia inteira, até chegar na bomba do diesel, custa o barril de petróleo no Brasil $30. Sabe quanto é que eles estão cobrando? $94
Por quê? Porque esse é o preço da especulação internacional. Aí vocês vão circular nas estradas. Todos os processos de concessões no Brasil ficaram uma confusão. Eu estou incompridando a conversa para dizer que a gente tem que falar sério. Então, você tem duas coisas. Só completando. Uma coisa é a concessão que foi feita por alguns governos, inclusive o atual, que é, vamos dizer assim, o empresário da estrada dá o maior dinheiro para o governo. E aí ele vai tentar, no curto prazo, tirar todo esse dinheiro de volta aonde? No pedágio. Ou aquele modelo do PT, que fez o cálculo diminuindo o que o governo recebe adiantado para repassar para o... Tudo bem, mas os planos dos pedágios, por exemplo, as estradas do Paraná, foram todas feitas calculando que o Brasil ia passar 20 anos crescendo 4%, 5%, está crescendo 0 a 10%. Resultado, uma confusão absoluta. E as agências reguladoras, que deviam tomar conta do negócio, porque eram independentes, dominadas, salvo exceções muito raras, dominada por picaretagem política. Então, de fato, um caos completo que vocês estão sentindo. Só sobre a questão do petróleo, que eu acho que o óleo diesel é o grande tema de hoje à noite. Ciro, tem uma solução para isso? Já que se privatizou tanto a Petrobras, já que venderam ações e esses acionistas esperam lucros sobre isso, e o preço do dólar, você teria durante um governo uma solução, o preço do dólar, desculpa não, o preço do diesel, claro, você teria uma solução para isso? Eu já anunciei e pago um preço caro por isso, mas eu não quero ser presidente do Brasil para repetir o que está aí, eu quero para mudar. Então eu estou anunciando antes, levo as pancadas todas, se as pessoas ainda assim votarem em mim, eu serei um presidente com autoridade para fazer a mudança. No primeiro dia de um possível governo meu, Luiz, os jornais publicarão 2 editais. O primeiro edital convoca o Conselho de Administração da Petrobras para revogar o que eles chamam de PPI, é a paridade de preços internacional, que é o que eu acabei de esculhambar aqui. Tá certo? Você tem o barril de petróleo, tem que ser cobrado como? Quanto custar o barril de petróleo, mais um lucro em linha com as petroleiras internacionais. Por quê? Porque a Petrobras é um monopólio. Na prática, porque se você pegar um sanduíche e for vender na Praça de Patos de Minas, que é a terra do Bocão, e botar o preço do sanduíche lá em cima, o freguês atravessa a praça e vai comprar do outro. Só que aqui morre todo mundo na mão da Petrobras, porque ela é um monopólio. Então, todos os monopólios do mundo, o preço tem que ser administrado pelo governo. E eu estudei isso profundamente. Então, o que é isso? Eu passo a cobrar o custo de produção da Petrobras, mais algo ao redor de 6, 6,5% para dar lucro para a Petrobras. Eu não sou nenhum demagogo, nenhum palhaço. Sabe o que a Petrobras está tendo de lucro hoje? 38%. 38%. E sabe o que ela faz com esse lucro, ao invés de abater a dívida? Você tinha uma projeção de quanto ficaria o óleo diesel só com 6%? Eu vou discutir, porque também não é honesto que você diga assim, eu vou pegar, porque o custo de um barril, ele não é só o petróleo é o principal insumo. Então, pega aqui um sanduíche, o pão, o queijo, né, o trabalho da pessoa que está fazendo, a energia do coisa e tal, e aí o lucro. Então, é mais ou menos isso. O preço do pão é mais barato do que o preço do presunto. Então, você não pode fazer demagogia dizendo que é só reduzir esse principal elemento de custo, que é o petróleo. Mas esse é o principal. E o lucro da Petrobras é o principal, vamos dizer, exagero criminoso, dado que ela tem um lucro de 38%, enquanto as petroleiras internacionais, as melhores do mundo, têm um lucro de 6%. E por quê? Você teria como... Então, essa é a primeira providência. Vai ser tudo custo em real, mais o custo de produção e um lucro em linha com as petroleiras internacionais. Isso significa que, teoricamente, você poderia derrubar algo ao redor de 35% do preço. Só que você não pode fazer isso imediatamente por algumas razões. Primeiro, o Brasil perdeu capacidade de refino. Então, quando você abaixa muito o preço rapidamente, que eu não vou fazer, o que acontece? Você estimula o consumo, especialmente gasolina e tal, e esse estímulo do consumo não só é insustentável, porque a Petrobras não tem capacidade de reagir, e aí explodir a importação que eles estão fazendo. Nós paralisamos 1/3 das fábricas de combustível no Brasil, que são as refinarias, e estamos importando 20%, 22% do que a gente consome aqui. Eu vou fazer o oposto. Nós vamos verticalizar e transformar a Petrobras numa grande empresa de energia, não só de combustíveis fósseis. Tentando não trazer nada. Então, haverá uma transição. O que eu garanto é o seguinte, vai parar de subir todo dia, porque vai ser desvinculado do dólar e vai ser desvinculado da oscilação do preço do barril internacional. Vai ser um padrão em que os custos da Petrobras, em real, serão repassados naturalmente
não é? E isso muda completamente. Acabou, então, o caminhoneiro, quando sair lá do Rio Grande do Sul, da Sheila, para vir deixar um frete aqui, ele hoje praticamente não sabe quanto cobra, porque no caminho o frete muda, ou quer dizer, o custo do diesel muda, porque eles botaram o câmbio, a taxa de câmbio, o dólar, e botaram o preço lá fora. Aí você tem uma confusão, como aconteceu outro dia, um navio atravessou o canal do Suez, a especulação, o preço lá em cima. Agora a Rússia ameaçando invadir a Ucrânia. Tem nada a ver conosco. Tem nada a ver Ciro, conosco. e sem falar que se você carrega lá no Rio Grande do Sul, uma carga de maçã, por exemplo, que é o que eu transporto, frutas e verduras, Bocão também. O frete, vamos supor que seja R$20 mil o frete. Para cá, digamos, para vocês, né? Sim. Não é um valor, é um valor aproximado. O retorno é 70% mais baixo que esse valor. Claro. E não existe uma bomba de combustível para nós abastecer com o preço do retorno. Claro. Então, mais uma pergunta, teria como mexer nesse imposto Você do tem ICMS, nós temos CONFINS? que discutir. Você tem que discutir. É sempre o caminho mais rápido você cobrir um santo e descobrir o outro. É um caminho mais rápido. Mas vamos lá, se eu tiro o ICMS, eu estou tirando o dinheiro de quem? Essa é a grande questão. É justo que vocês tenham uma resposta? É muito justo. Mas a resposta é, eu tiro do acionista minoritário da Petrobras, que está botando bilhões de reais no bolso sem pagar imposto, ou eu tiro da educação do povo pobre? Porque o ICMS está pagando mal e porcamente o salário dos professores. Essa é a grande canalice. Então, que essa a política... pergunta que muitos colegas fizeram, não tem como mexer nisso. Tem como mexer, tem como mexer. Aí depende do modelo econômico que você pratica, que é o que eu estou propondo. A gente põe em debate o modelo econômico. O modelo econômico que existe hoje no Brasil é o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Quem for podre que se arrebente. É o exercício selvagem da competição, que, teoricamente, garante para o consumidor o menor preço. Isso é o que é a música. Competitividade. Competir. Mas só que isso num país como o nosso, é isso. Então, você tem cargas do sul para cima e tem que voltar com o caminhão. Ou ele volta batendo e o preço do diesel que você vai pagar é o mesmo. Na verdade, a gente compra o valor do dólar, mas a gente recebe ganha em real. Claro. Então, veja, o que eu posso fazer, concretamente, acabou, num possível governo meu, no primeiro dia, acaba a vinculação dos combustíveis brasileiros ao dólar e ao preço do barril de petróleo lá fora. O Ciro não quis falar em valores, mas se fosse uma redução de 35%, o diesel ia para 3,67. Mas, você por não favor... tem como separar a gasolina... Não, eu sei que você não falou isso. Só porque eu quero ser sério. Seria o preço de Não, 2018. Tá certo. Tem como Deixa eu dizer para vincular a vocês, quando o gasolina do Bolsonaro diesel, não, assumiu, Ciro? dia 1º de janeiro de 2019, o dólar era R$ 3,70. Hoje bateu em 5,30. Então é o seguinte, o que vocês estão pagando? Vocês estão pagando a desvalorização do real. Só que vocês não têm a mesma coisa. Vocês não têm a mesma indexação. Mas, assim, vamos esquecer os caminhoneiros, vamos falar do morador da periferia, do Rio de Janeiro, de Recife, da periferia. Quando ele chega em casa e liga a luz, a energia, ele também está com a conta dele indexada a dólar. Por quê? Porque, nesse modelo de privatização, as grandes companhias de distribuição de energia elétrica foram entregues às multinacionais, que, por trás dos panos, conseguiram que o governo vinculasse ao dólar, que é a linguagem que eles conhecem. Então, você tem que desindexar essas contas. Então, isso é um assunto aparentemente técnico, mas a explicação é muito simples. Nós ganhamos em real e estamos todo dia obrigados a pagar a conta em dólar. E por que no Brasil só tem a Petrobras, não tem concorrência para a Petrobras? Porque no mundo do petróleo só existem duas coisas, ou os monopólios estatais ou 7 irmãs que são um cartel estrangeiro. Então, são Exxon, Shell, Texaco, Total, são 7 grandes companhias globais que dominam 20% do petróleo do mundo. E 80% do petróleo no mundo, 80% do petróleo no mundo é controlado por estatais. Então, a China quem controla é um estatal, a Índia quem controla é um estatal, a Rússia quem controla é um estatal, a Arábia Saudita quem controla é um estatal, a Venezuela. Os maiores produtores mundiais têm empresas estatais. Então, o Brasil, que tem autonomia, isso, autossuficiência em petróleo, tinha que optar. Ou entrega o nosso petróleo para uma das 7 irmãs que opera em conjunto, aí esse negócio aqui não tem mais nem como o governo mexer. Ou ele administra, como a Índia, a China, a Rússia, sabe? Administra um preço que nós soubemos administrar a vida inteira. Isso tudo não é novidade para vocês? Vocês estão aí no caminhão, não é novidade? Um produto que é fabricado pela Petrobras, ela é vendido mais barato para fora do Brasil do que para nós aqui. Porque vai desonerar de imposto. Então. Percebe? Vai desonerar de imposto, porque ninguém paga exportação.
imposto de exportação. Isso. O que vocês estão reclamando é correto. O que nós precisamos é parar de ouvir só a solidariedade superficial que vocês deram. Vocês, não digo vocês dois, mas a categoria deu em massa ao Bolsonaro, que é um estelionatário, um 71. Foi lá e não entregou nada de volta a vocês. Por quê? Prometeu claramente, quem quiser pegar aí no arquivo do Google, prometeu claramente que ia mudar a política de preço da Petrobras, chegou lá e se rendeu. Sabe quanto é que o general que ele botou na Petrobras ganha de salário? 10 vezes a renda média por mês, 10 vezes a renda média de um caminhoneiro. 280 mil reais de salário por mês. Tudo picareta, irmão. Ciro, a gente tem aqui duas disparidades que eu acho que podem ser resolvidas por um governo. Primeiro, o seguinte: por que só o Brasil dá desconto de IPI, ICMS e IPVA para as locadoras? Grandes grupos, Localiza, Movida, JSL. Esse ano vão ser produzidos no Brasil 160 mil caminhões, ou seja, 20 mil a menos que o ano passado. Só a JSL comprou 5 mil caminhões esse ano. Vai sobrar 155 mil. Preço de caminhão novo nas alturas, todo autônomo pagando pelo caminhão muito caro e as locadoras comprando o caminhão com desconto de... Não sei por que no Brasil tem isso. Só mais uma coisa, Ciro, claro, para completar a pergunta. Claro. Os bancos também financiam o caminhão. Eu sou um vendedor de caminhão e eu vejo a dificuldade que todo mundo tem de comprar o primeiro caminhão. Nós temos 5 instituições no Brasil, 2 delas federais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que só aprovam financiamento para carros com 5 anos de uso. Um caminhão dura no Brasil 30 anos é a vida útil de um caminhão. É diferente de um automóvel que são 11 anos. Então, quando ele vai financiar um caminhão com 5 anos de uso, Ciro, quem comprou o caminhão não terminou nem de pagar. Esse caminhão não tem no mercado para vender, caminhão 2017 para cá. E o banco, ao invés dele reconhecer que a vida útil de um caminhão usado é maior e aumentar o tempo de financiamento de 5 anos para 10 anos, o que daria à população brasileira um acesso aos juros bem menor que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica tem, está todo mundo pagando as financeiras 5% de juros, 4% de juros para caminhões com 10 anos de uso. Eu vendo Mas caminhão... Mas é bom que você diga para o seu espectador, 4% de juros, 5% de juros... Ao mês. É isso aí, ao mês. Sabe quanto é o juro para um caminhoneiro japonês comprar um caminhão? 5% de juro ao ano. Existe linhas de crédito para produtor rural, PJ, e por que para o caminhoneiro autônomo não existe? Meu irmão, isso tudo é um jogo de poder. Vamos de novo conversar e eu estou feliz, porque eu tenho um livro, devia ter trazido aqui para vocês, em que eu especulo concretamente, eu conto essa história toda. O nosso país, de um tempo para cá, e o trágico é o seguinte, é que PT, Fernando Henrique, Lula, fizeram todos o mesmo modelo econômico. No Brasil está tudo montado para transferir renda de quem trabalha e de quem produz para o setor financeiro. Mas é assim, uma coisa impressionante. Eu fiz o cálculo, por exemplo, do período que o Lula mandou no Brasil. Peguei o Lula por quê? Não é para pegar para Cristo, não. É porque o Lula faz a retórica de esquerda, né? Fala do povo, que é não sei o quê, que ajudou o pobre e tal. Pois bem, o Lula, no período que ele mandou no Brasil, transferiu para os bancos e para 10 mil famílias de barões no Brasil 4 trilhões e 88 bilhões de reais do dinheiro público, via juro. Só juro. E não estou falando de renúncia fiscal, que eu vou voltar na sua pergunta. E passou para os pobres do Bolsa Família, no mesmo período, 332 bilhões de reais. Um foi 4 trilhões com T de tapioca e o outro 332 bilhões com B de bola. Então, esse é o jogo de poder e de influência. Agora vamos lá na tributação, nos impostos. Qualquer caminhoneiro, quando paga a conta da luz de casa ou quando paga o combustível, está pagando entre 30% e 40% de imposto, indireto, que é PIS, COFINS, IPI, ICMS, etc, CID, mais os custos... Hein? CID. A CID também e tal. Então, paga entre 30% e 40% na tributação indireta do consumo de tudo, e do combustível também, da energia elétrica, do telefone. Você está no celular aqui, você não sabe, 40% é imposto. Pois bem, o lucro e dividendo empresarial, os lucros e dividendos empresariais no Brasil não pagam imposto. Eu fui ministro da Fazenda e cobrei esse imposto sobre lucros e dividendos empresariais. O Fernando Henrique e o Lula revogaram. O imposto sobre herança, não estou falando de herança de 2 milhões, 3 milhões, de 90% do povo, esqueça, não tem que pagar nada mesmo.
mas herança de bilhões de reais e tal. Nos Estados Unidos, paga 40%, no Brasil, 4%. No Brasil, 4%. O imposto territorial rural, você paga IPTU na sua casa, embora você passe o tempo nas estradas, mas o IPTU da sua casa vem religiosamente todo ano. E você paga o IPTU. Pois bem, o IPTU da cidade de São Paulo, por mês, arrecada o que essa grande fazenda do agronegócio do mundo, que é o Brasil, arrecada por ano de imposto territorial rural, que é o IPTU de lá. Então, isso é o que a gente chama de reforma tributária, que nós precisamos fazer. Por quê? Porque aí eu vou dizer de onde vem o dinheiro para eu atacar algumas questões. E aí volto ao específico de vocês. Então, vamos lá, renúncia fiscal ainda. Qual é a explicação, né, de você dar a uma grande corporação de locação de veículo, a uma grande transportadora, o direito de fazer compra direta com o diferimento do ICMS? Por favor. E por trás dos panos rola a propina, rola o toco. Você sabe o que é que tem, por exemplo, a cesta básica, teoricamente, a gente não devia cobrar imposto, porque a cesta básica já está levando quase o salário mínimo todo em alguns lugares do Brasil. Pois bem, os caras vão ali de trás dos panos, não sei o que e tal. Isso não é agora, não, do Bolsonaro, não. É Lula. É Lula, é Fernando Henrique. E o Bolsonaro só faz a mesma coisa. Prometeu mudar, como todos acabam prometendo, e vão lá e fazem a mesma coisa. Meteram salmão, filé mignon e queijo suíço na cesta básica para não pagar PIS/COFINS. 8 bilhões de reais de dispensa de imposto, que dá para botar 1 milhão de crianças numa creche em tempo integral um ano todo. Percebe? Então, você tem que passar um pente fino nessas renúncias fiscais, acabar com isso, para você ter dinheiro, por exemplo, para fazer uma série de coisas que o governo pode fazer diretamente, que atenuam os custos e a condição precária da vida do caminhoneiro. Por exemplo, não é? Você pode entrar aí com uma política diferente de pedágio, ou de juro. Você tem a ferramentaria, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, os bancos públicos, Caixa Econômica, BNDES, você tem uma ferramentaria que você pode fazer. Por quê? Porque, para o caminhoneiro, o caminhão é um bem de capital. E, quando você tem um bem de capital, você financia com o FINAME, que tem outra condição pelo BNDES. Você tem que entender isso. Esse FINAME ele foi vastamente colocado no Brasil, juro de 2,5% ao ano, mas Ciro não chega no autônomo. Ele só vai para o grande. Não chega, 2012, meu irmão. Não chega, eu vou lhe explicar 2009, de novo. Quando chegou o Euro 3 no Brasil, nunca se vendeu tanto caminhão. Agora, o grande paga 280 mil no caminhão trucado, o autônomo paga 525. É uma diferença. E você pensa que isso é por acaso? E o juro deles... Isso tudo é o modelo econômico, que eu disse aqui numa frase, é o de quem for podre que se arrebente, de quem for forte que prevaleça. E eu defendo um outro modelo. Eu defendo o nacional-desenvolvimentismo moderno, que se preocupa em fazer com que o governo se associe com os empreendedores e apoie o esforço do empreendedor sem qualquer tipo de preconceito, mas com uma clara prevalência do pequeno. Por quê? Porque, no limite, 7 em cada 10 empregos no Brasil vem de pequeno. 7 em cada 10 empregos. Não é negócio de pouca coisa, não. 7 em cada 10 empregos no Brasil são germinados por pequenos. Mas vamos pegar aqui. Eu tenho conversado muito, tem técnicos estudando essas coisas. Aqui em Fortaleza, nós começamos a fazer uma coisa que, enquanto não muda o sistema, eu posso, por exemplo, diminuir os custos de vocês estarem estacionados num posto de gasolina, se obrigando a pagar a permanência, não sei o que e tal. Aqui nós estamos fazendo praças, pequenas praças, de apoio aos motoqueiros de aplicativo. Então, tem o Wi-Fi, tem banheiro para tomar banho, tem energia para tomada para carregar o celular, enfim, poucas coisas. Enquanto você conserta o sistema, o combustível eu conserto ligeiro. Não é? A política de concessões tem que mudar no Brasil para a gente achar um equilíbrio, e aí você tem que estabelecer diferenciais. Por exemplo, eu vi na reivindicação, vocês estão pedindo pouco. Não, quando eu tiver com o eixo levantado, eu não pago tantos eixos quanto está cobrando. Ok, mas isso não resolve. É absoluta mixaria. Depende do local, porque aqui na Bahia... Não, assim, claro, para baixo é pesado. Em relação ao que o governo pode fazer pela classe, isso é na matriz de concessão que você tem que mexer. Os caminhoneiros têm que se organizar para trabalhar na matriz de concessão. E elas estão caducando e micando. E não é só a estrada, não. Esse modelo está indo para o brejo. Agora devolveram o aeroporto do Galeão. A mesma coisa. Rio Grande do Norte, Natal, devolveu. Eles entregaram para a iniciativa privada e a iniciativa privada começou a querer esfolar,
perdeu freguesia, perdeu não sei o que e tal, e o Estado fazia o quê? Subsídio cruzado. Eu ganhava mais em Guarulhos e pagava uma tarifa um pouco maior para fazer subsídio no aeroporto mais deficitário. E isso não quer dizer nada contra a iniciativa privada, quer dizer só que o governo tem que coordenar o país como ele é. E o Brasil é profundamente desigual. É o país mais desigual do mundo. Eu ia fazer uma pergunta para você saber se o Ciro tem ideia de como vive o caminhoneiro no Brasil hoje. Eu não sou um homem da estrada, eu fiz 2 viagens só, mas eu sou um cara que escuta o caminhoneiro há muito tempo, que eles me compram caminhões. E a situação hoje, Ciro, é de mendigagem do pobre do caminhoneiro. Tem muitos deles que estão brigando para tomar um banho e pagar R$6 ou R$8. Eu falo para eles que no nosso interior, quem tem um patrimônio de 200 mil numa mercearia, lá em Tianguá, tem uma Hilux parada na porta. E o pobre do caminhoneiro não consegue trocar os pneus do caminhão dele. Em 1980, Ciro, um caminhão, que era o 1113 trucado, custava 31 mil. O litro de óleo diesel era R$15. E um pneu custava R$300. E um frete Fortaleza-Belém era R$600. Quando a gente puxa para 2022, hoje, um caminhão trucado custa 525 mil, um pneu custa 2.500, o litro de óleo está 5,65 e o frete Fortaleza-Belém está 1.200. Tudo se multiplicou 700%, 1.500% e o frete só 100%. Sim, mas vamos conversar aqui, Luiz, para a gente ser útil para o caminhoneiro que está nos ouvindo. Vamos conversar aqui. Você acha que isso é maldade de alguém? Você acha que alguém decidiu perseguir os caminhoneiros para a gente ficar agora fazendo demagogia, como o Bolsonaro fez, e depois Pior que deixar... ele se sente uma vítima. Não, a gente precisa... São vítimas mesmo. São vítimas mesmo. São um lado talvez mais selvagem da economia brasileira, da injustiça, da selvageria da economia brasileira. Agora, deixa eu explicar de novo para vocês. Por isso que a gente não pode discutir com o caminhoneiro só frete, pedágio, preço de combustível e tal. Isso tudo é muito importante, mas tem que entender o que aconteceu para essas coisas ficarem assim. Então, veja, por que o frete não cresceu? Porque não tem carga. E aumentou muito a necessidade de pessoas trabalharem de forma autônoma, e um dos caminhos é pegar um caminhão. Ou pegar um carro de aplicativo, ou pegar uma motocicleta de aplicativo. Sabe esse fenômeno da precarização do trabalho no Brasil, Bocão? Sabe quantas pessoas estão? Não é minoria, não. 70 de cada 100 trabalhadores. 70 de cada 100 trabalhadores no Brasil hoje estão trabalhando em uma jornada de 70 horas semanais para levar para casa uma renda média de R$ 1.800, sem direito a nada, como vocês não têm, nem férias, nem 13º, nem coisa nenhuma. Mas tem o seguinte, a idade vai chegar. A velhice vai chegar para todos nós. E como é que vai ser? 70% do povo trabalhador envelhecido sem acesso à Previdência Social. O Brasil está separando a classe pobre da média com a rica pelos preços das coisas que estão chegando aí. O pessoal não está conseguindo. Então, veja, nós destruímos a indústria nacional brasileira. Então, hoje, por exemplo, pneu, tudo importado. Autopeça, tudo importado. 80% do valor de um carro... Não, então tem uma fábrica de carro lá em São Bernardo do Campo, tem uma Volkswagen em Taubaté, não sei o que e tal. Quando você vai olhar, 80% do valor daquele carro produzido no Brasil vem do estrangeiro. Portanto, o que aconteceu com o dólar? Por isso que eu estou tentando todo dia pedir a Deus que ilumine a minha palavra. O que aconteceu com o dólar no mesmo período? Faça essa conta. Aí você vai entender porque todos os custos do caminhoneiro explodiram acompanhando o dólar e a renda que é em real ficou. Por quê? Por que ficou? Porque a economia parou. Olha, o Brasil, entre 1930 e 1980, eu estudo muito isso, está aqui no livro, a explicação toda, vou deixar um para vocês. Uma hora dessa de insônia aí, né? Vale a pena. É uma linguagem o mais simples possível, mas é isso que nós precisamos discutir. Eu não vou deixar de discutir frete, sabe, pedágio, preço de passagem, seguro, tudo isso, vamos discutir. Tabelamento de frete mínimo. Você sabe quando é que eles vão cumprir isso que o Bolsonaro prometeu, botou na lei? Nunca. É difícil. Não vão cumprir. Eles não conseguem cumprir. Agora no Brasil está aí tudo quanto é de companhia de ônibus, transporte coletivo, quebrando. Porque a população não está tendo dinheiro para usar o ônibus, os aplicativos estão barateando o acesso, então está diminuindo a quantidade de gente que vai para os ônibus, os preços dos ônibus vão subindo em dólar, o combustível sobe em dólar, e, resultado prático, a população desempregada não deixa os prefeitos reajustar a tarifa, está tudo quebrando. E isso, assim, por onde você olhar, está acontecendo.
Então, veja, o Brasil precisa ir na raiz desses problemas, com os prazos necessários. Então, reindustrializar o Brasil, para que a gente possa o seguinte, vamos pegar um caminhão, tudo bem. Agora, o caminhão, outro dia eu estou aprendendo. Estou aprendendo que eu também tenho Dá uma essa... viagem com nós. Eu vou com o maior prazer. Uma hora dessa eu vou mesmo. Mas outro dia eu gravei um programa, não sei, vocês não devem ter visto. Eu gravei um programa dirigindo. Fui numa área que podia, gravei um programa falando para vocês, tentando falar de forma mais simples. Isso que eu estou tentando explicar agora de forma mais chata, né? Mas eu acho que é uma ocasião de dois líderes da categoria, né, que pode ter predileção política, partidária, seja por quem for, não me interessa. O que interessa é que vocês precisam saber o que é que vocês devem exigir de todos. Porque na lambança, meu irmão, vocês vão ser extintos. Percebe? Nós estamos sendo extintos. O autônomo está sendo extinto. É isso que está acontecendo. E é Vai de propósito. sobrar só os grandes empresários, Isso. que foi quem usufruiu dos benefícios do pró-caminhoneiro, que devido a tantas regras e tantas exigências, quem tinha pouca renda acabava não sendo aprovado. E quem foi aprovado e acabou pegando por um belo desconto, como diz o de impostos, como acabou de falar o Luiz Aragão, foi os grandões, Isso. Compra 3, que ganha estão 1. só comendo isso. os pequenos. Mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. Sabe a pandemia? Nós fizemos aí um mutirão de pressão, não sei o que e tal. O Banco Central passou 1 trilhão, de novo, 1 trilhão é dinheiro que gente besta como nós não sabe contar. 1 trilhão é 1.000 bilhões. 1 bilhão são 1.000 milhões. Você vê o tamanho do dinheiro. O Banco Central tirou do dinheiro do povo brasileiro 1 trilhão e passou para os bancos particulares ajudar os setores, todos, por causa de enfrentar a pandemia, a queda da atividade econômica e tal. Sabe o que eles fizeram, os bancos, com esse dinheiro? Emprestaram de volta para o governo. O governo deu para eles sem juro e eles pegaram e emprestaram de volta para o governo com juro que agora está em 10,75% ao ano. Então é o seguinte, toda a estrutura no Brasil está montada para fazer isso. E é a política, e só ela que é capaz de mudar. Então, e eles querem o quê? Que os médicos discutam o problema dos médicos, os caminhoneiros discutem o problema dos caminhoneiros, os professores discutem o problema dos professores, e a grande tramóia fica sem discussão. E isso é o que eu vou fazer, trazer a discussão do que interessa, o modelo econômico e os seus desdobramentos na vida real do povo. Temos uma coisa também que eu acho que a gente precisa da ajuda, que é o seguinte, Ciro. Eu não conheço um vereador, um deputado estadual, um deputado federal caminhoneiro. É uma classe extremamente sem representantes. Não sei se você conhece algum, que você conhece o Brasil inteiro. Não para em casa, não faz, né? Pedra que rola então, não cria limo. É uma classe que não tem representatividade política. Por quê? Porque no dia da eleição, só 20% estão em casa. Isso. Está todo mundo viajando. Então, não é justo o caminhoneiro não fazer um voto. Ele viajando, em trânsito, sem ser um voto nulo. Que ele dê o voto para o eleitor dele, estando ele onde ele estiver. Ou então o caminhoneiro vai parar no dia da eleição. O máximo que a gente consegue fazer é justificar quando está viajando. Sim. Como acontece sempre. Eu não tinha me ocorrido essa ideia. Trabalho. Não tinha me ocorrido essa ideia, mas ela pode ser estendida a pilotos de avião, a uma série de pessoas que, por razões profissionais, estejam fora do seu domicílio, deviam poder votar. Não posso dizer aqui, mas é porque é uma ideia que eu não tinha tido, nem ninguém tinha me falado nela ainda. É uma ideia interessante. Ciro, como é que você vê a indústria das multas? Tantos fotossensores baixando de 60 para 50, pegadinha e tudo, isso está acabando também com a classe. Eu fui a São Paulo, peguei 5 multas. E eu ia descarregado, sem pressa, com minha esposa e tudo, mas eu ia no cavalo sem carreta. E a gente vê, cada dia eu pago mensalmente, de caminhões que eu recebo, mais de 17 mil mensal de multas que as outras pessoas receberam num caminhão e me passam, e a gente paga isso todos os meses. É um negócio extraordinário. Como você se posiciona em relação a isso? Eu sou muito sério, procuro ser muito sério, e eu sei que é muito chato. Eu também, de vez em quando, recebo uma multa em casa e não gosto nada disso. Mas, veja, multa, teoricamente, é uma coisa que só deve acontecer se a gente, lucidamente, cometer um ilícito. Então, o que é que nós temos como comunidade que fazer? Discutir o que é razoável que seja lícito ou ilícito. Então, lícito ou ilícito. Então, você tem um debate doído, sofrido, porque a minha ex-mulher, atriz, ela fez um laboratório de caminhoneira com o Fagundes e o Estênio Garcia. Carga pesada. Carga pesada, e a Patrícia Pilar fez um período, fez essa coisa. E ela fazia o laboratório. Minha inspiração. O quê? Foi minha inspiração. Ah, jura? Que bom. Olha. A série Carga Pesada, e ela
sendo a caminhoneira lá, isso. inspirou muito na época Pois da bem, adolescência. e ela era ela é muito obsessiva como atriz, ela estuda, faz laboratório, e eu parceiro dela, companheiro, acompanhei. As histórias que ela pegou, a gente foi para madrugadas por aí para ver, para conversar, e ela faz isso. É uma coisa absurda, certo? Mas, olha lá, então, o camarada tem o seguinte, eu estou devendo, a prestação do caminhão vai vencer no fim do mês, se eu não rodar 14 horas, 15 horas, 16 horas, eu não faço o valor que eu tenho que fazer, eu tenho que tomar um rebite e não sei o quê, o cara está, de repente, doutor, eu com o olho aberto, eu dormi. Então, é evidente que esse é um drama que, em direito, você estuda determinadas condições que eliminam vamos dizer, a conduta criminosa pelo elemento subjetivo. Não vou dar aula de direito aqui, mas assim, você pode, eventualmente, matar uma pessoa em legítima defesa, você não está cometendo crime, porque você está numa situação terrível e extrema. O estado de necessidade é também uma dessas condições. Mas não é razoável que a gente faça demagogia para dizer, por exemplo, que velocidade, excesso de velocidade, não tem que ser multado. Isso aí é o Bolsonaro. Tem, sabe por quê? Porque é claro que tem muita gente séria, que tem muita habilidade, que consegue meter 150 quilômetros num carro e se virar bem na coisa. Mas, na regra, na estatística, é mortal, irmão. Então, Fortaleza, por exemplo, ganhou o prêmio internacional, nós estamos a capital que mais reduziu mortalidade. Chato pra cacete, mas os técnicos descobriram que se a gente reduzir a velocidade na cidade para 30 quilômetros, 40 quilômetros, chateia a vida de muita gente, mas salva, sabe? E se a gente lembrar que é um filho da gente que não foi atropelado, talvez a gente... Então, o que é que tem que fazer? Pegar o conjunto da categoria e discutir e validar modernamente o que é razoável e o que é que não é. Eu acho, por exemplo, francamente, com a modernidade que tem, freio a disco, direção hidráulica, uma série de coisas, você está com 80 km de velocidade numa estrada, é pouco, eu acho. Porque essa era a velocidade 40 anos atrás, 30 anos atrás, quando a direção era mecânica, no freio era disco, enfim. Né? Então, eu acho que chamar, discutir, mas uma vez estabelecido que legalmente esse é o limite, infelizmente a multa tem que fazer parte. Tem regrazinhas também que agora está muito falado. No Brasil, nesses últimos 3 dias, estourou arqueamento e fecho de mola. É uma briga a exageros, que realmente não dá para permitir. Pronto, me pegou. Não tenho a menor ideia do que isso significa. Traseira levantada. A traseira levantada. Mas isso é por isso que eu falei na primeira pergunta. Nós éramos heróis na pandemia, agora estamos sendo taxados como bandido. Ciro, tá pela muito imprudência discutido. de quem vem atrás. Ah, não. Está muito discutido desses 3 últimos dias. O Brasil está fervendo em meio aos caminhoneiros devido a isso. É você pegar o caminhão, arquear a traseira disso. Geralmente e isso é o que é um recurso para ficar mais firme. Mais firme. Ele dá mais estabilidade no caminhão, porque geralmente os caminhões são feitos no Brasil para rodar no peso padrão. Mas o preço que se paga do frete não dá para rodar em alguns momentos no peso padrão. Então, ele arqueia o caminhoneiro, que tem uma segurança também nisso. Que é o seguinte, a gente tem as estradas com as rodovias sem acostamento. Se você desce um caminhão sem arqueamento, e a carga tiver alta, de uma vez e a carga estiver alta, você tomba o caminhão. E esse arqueamento, ele ajuda com que você mantenha a estabilidade reforça do caminhão. Fecho, aí não fica mole. E a polícia então, eu preciso que vocês me orientem, porque eu não entendo absolutamente nada, não posso dizer nada para vocês. Esses dias tem sido o assunto da PRF. Inclusive, a própria PRF fez vídeos alertando a população que, vendo um caminhão assim, poderia ligar na hora que eles iriam mobilizar para tirar esse caminhão da estrada. Como é que eu, Ciro Gomes, governo? Eu já fui governador, já fui prefeito e tal. Eu nunca tomo decisão sozinho. Nunca. Eu já tomei muitas decisões duras na contramão daquilo que parecia ser o mais popular e nunca perdi popularidade. Por quê? Isso eu não entendo nada de arquear a mola, não entendo nada, e preciso estudar isso, vocês vão me ajudar a entender. Mas, se fosse eu, por exemplo, o que aconteceria? Imediatamente eu chamaria as pessoas, chamaria quem é crítico disso, faria uma discussão rápida, e por que não pode? Não pode. Para com isso. E enquanto não houver essa discussão, e se não houver risco, não vai multar. Percebe? A multa é o último elemento quando a gente pacifica a regra. Está todo mundo de acordo com a regra? Tá. Vamos cumprir. Então, aquela regra que eu não estou de acordo, eu tenho direito, numa democracia, de pôr em discussão. E isso eu me comprometo com vocês. Qualquer regra. Mas isso existe em metro, para você estar passando o caminhão para pegar certa medida. Tem hora que o policial te multa e fala, recorre lá.
Sendo o caminhão tem limite. Esse aí é o outro lado da tragédia brasileira, que é o autoritarismo dos poderes. Aí eles abusam do poder. E hoje em dia, lamentavelmente, nem mais profissionais são tanto quanto eram no passado. Claro que a maioria ainda é, mas tem uma minoria aí que agora simplesmente faz o serviço dos políticos. A gente vai falar agora de coisas Você pequenas. Você fica comprometido de me ensinar o que é que eu posso fazer, porque eu não tenho opinião sobre esse específico. Uma coisa boba que a gente está pedindo aqui é irrisório para o que o governo federal pode fazer pela classe. A única classe no Brasil que é submetida ao exame toxicológico é o caminhoneiro. E alguns policiais, mas não permanece o exame. O caminhoneiro, a cada 2 anos, eu fiz 2 testes toxicológicos. E é humilhante só o teste de você. Eu já tenho pouco cabelo. Imagina tu tirar cabelo de uma pessoa. Tira o cabelo, é? Tira. Agora, assim, não é problema fazer o teste. Agora, por que o caminhoneiro paga pelo teste? Jura? Se é só ele que faz. Por que esse teste ele não é pago ou pelo Detran? Vocês estão de acordo de que vocês estão de acordo que esse exame toxicológico é justo? Não, ninguém está. Hein? Se for só para nós, não. É estranho. Porque é só para ele. Porque é só para a categoria profissional. Vocês já entraram na justiça porque isso é uma coisa... Eu compreendo o motivo. Porque eu vi nesses laboratórios ali, né, a história do rebite. Ainda chama rebite? Que é tomar coisas para ficar acordado, para poder trabalhar. Isso daí periclita a vida da pessoa, do caminhoneiro, e periclita a vida de terceiros. Mas, ora, um médico também pode eventualmente ser viciado e praticar o imperício. E não se exige exame toxicológico Qualquer dele. motorista dentro da rua, da cidade, Qualquer na rodovia. Exatamente. Eu, em princípio, o meu sentimento de direito é que isso não é legal. Tá ótimo. E uma vez sendo legal, pactuado, será gratuito. Por quê? Porque se esse é um ônus que o Estado impõe ao cidadão, ele não pode cobrar de volta. Porque o que ele pode cobrar de volta é uma taxa quando ele contrapresta um serviço. Isso definitivamente não é um serviço. É um ônus que ele está impondo ao cidadão, portanto, ele não pode onerar o cidadão com isso. É ilegal, indo e voltando. Eu sou professor de Direito. Professor, prefeito, deputado estadual, federal, ministro da Isso Fazenda, aí eu fui. Eu sou professor e advogado. Política não é profissão. O currículo do Ciro aqui não precisou nem de apresentação. Agora vamos puxar um assunto que a gente sofre mais no Nordeste. Posto fiscal. Por que se constrói posto fiscal? Por que os governadores contratam todos os anos melhores profissionais através dos concursos? E a gente tem, no Nordeste, uma série de posto fiscal que é ridículo, uma cobrança tão retrógrada dessa. Que você para um caminhão no Penaforte, você já parou no Penaforte, você já parou no Penaforte. Horas e horas. Um absurdo. Aí você atravessa o estado, aí você para no outro. Aí você vai até a Bahia. Tem hora que você fica 3 horas lá. E isso é um terror. A gente acha que um governo que está construindo posto fiscal, ele está fazendo um desfavor a um caminhoneiro. Que ele procure fazer esse tipo de tributação mais moderna, que a gente já tem recursos para isso, temos homens inteligentes no governo para fazer esse tipo de cobrança e acabe com isso, porque atrasa muito a vida deles. A vida deles nesse posto fiscal é muito ruim, não tem banheiro, são atendidos mal, aí você pode falar mais por mim do que... Local para Ciro, tomar eu banho. tenho mais uma pergunta em relação a... Nós estávamos falando agora em PRF, multas e tudo no mais. Ceará, pelo que eu lembro, nós tentamos ajudar a resolver isso com esses scanners. Nós temos hoje, por exemplo, eu fui ver o scanner funcionando em Tianguá. Na Mas ali no com Piauí. Penaforte não funciona mais Não há funciona. muito tempo. O scanner, mas existia. Teve no começo. E aí quebrou e não Nunca mais consertaram. A Dom funcionou. Camilo Santana. Sim, mas o que eu quero dizer é que a tecnologia, vocês têm razão, você não pode atrapalhar a vida do cidadão. Fiscalizar, infelizmente, é uma necessidade vital, porque aqui a intenção não é o caminhoneiro, é a carga. Percebe? Como o Nordeste. Aí você diz, por que mais principalmente o Nordeste? Por quê? Porque o Nordeste é muito mais importador. Tudo que a gente consome aqui de manufaturado vem de fora. Então, se você não tiver fiscalização, claro que você tem muitos elementos mais modernos, o scanner é um. O Ceará tinha colocado em todas as fronteiras um scanner, em que você passa, pura e simplesmente o scanner faz ali. O scanner é scanner, uma espécie de raio-x. Ele puxa por amostragem, é um número pequeno, entendeu? Mas, na verdade, é a grande Sim, mas massa... veja, irmão, para a gente ser justo, a gente tem que imaginar o seguinte, que é também infiltrado numa carga, isso daí é 0,0001
que não vai poder, não pode prejudicar a categoria. Mas outro dia, aqui no Porto do Pecém, a fiscalização pegou uma carga de droga, os camaradas nem o navio sabia. Mergulharam, serraram um buraco no casco, abaixo da linha d'água, meteram a droga ali, lá num porto no estrangeiro, e vedaram. Então, infelizmente, as dificuldades de acompanhar a droga, contrabando de arma e o contrabando também, a ilegalidade fiscal, são inerentes. Eu quero ser sério com os caminhoneiros, sabe? Eu acho que é muito fácil a gente dizer, pois é um absurdo e tal, mas a gente tem elementos tecnológicos, e o scanner é uma dessas, né, para você agilizar, para diminuir, para facilitar, e em nenhuma circunstância é razoável que você pare um cidadão ou uma cidadã e não dê a eles o mínimo conforto de um banheiro, de um lugar para descansar, enquanto aquela fiscalização do Estado está sendo feita. Posso continuar minha pergunta? Por favor. Ciro, teria uma possibilidade de acabar com os pátios particulares de Polícia Federal, que hoje em dia tem acontecido muito? Sem falar desse negócio de trazer arqueada, que isso aconteceu agora. Mas em relação, por exemplo, passou um colega da estrada que, devido a tanta dificuldade, às vezes está com o pneu meio. Seria interessante que ele só multasse e desse alguns dias para ele retornar com a situação em ordem. É o que acontecia. Prender o documento. É o que acontecia antigamente. Em alguns, principalmente no estado de São Paulo, eu posso falar porque eu ando muito lá para baixo, né? Tem vários pátios que é particular de algum integrante da PRF. Os fardados estão por trás disso. Temos profissionais bons e ruins em todas as categorias, né? Olha, não espere eu ser eleito, não. Mas se me manda sem precisar assinar, me indica que eu sou doido para denunciar a esculhambação no Brasil. Ciro, porque ao invés de ele estar fazendo isso, né, uma coisa que seria mais fácil de resolver multando e dando alguns dias para legalizar aquela situação, ao invés de nós, além do cara não conseguir manter o pneu, ainda tem que ir para o pátio pagar o guincho, pagar a estadia, porque você é obrigado a pagar a permanência no pátio? Você nem pode levar o teu veículo, você tem que pagar o reboque. Por dia um automóvel. Isso é achaque. É mais o nome caro. disso é achaque. E assim, ó, lá na nossa região, temos várias áreas de risco, por exemplo, que rouba caminhões e cargas. Serra do Azeite, não temos policiamento. Serra do Cafezal. Vindo para o Nordeste, a gente passa por Montes Claros, que é uma faixa de Gaza. Salinas. Ali, né? Salinas, tu passa ali, assim, ó. Ibó. Já me roubaram Ibó, então, é a área da morte. Aqui, a polícia está ali na frente, 1 quilômetro. Isso. Eles pegam na frente da polícia Passa porque para mim ninguém dá essa bola. lista, porque eu não preciso me eleger presidente para ajudar. Isso eu posso... Essa região do Ibó, principalmente aqui, muitos motoristas já perderam a vida ali. Levaram tiro andando, se acidentaram. Sim. Caminhão meu mesmo. Foram amarrados no mato. Sim. Muita gente morreu por bicho, por insolação. Então, não existe uma segurança para nós. Eu estou falando alguns trechos. Sim, claro. O Brasil é muito grande, temos milhões de trechos perigosos. Eu citei alguns para tu ter uma ideia do que nós passamos, nós que rodamos Nordeste, Sul, por exemplo, né? E então a polícia, ao invés de lidar com esse negócio de pátios particulares, se intensificasse o trabalho deles, o salário também que eles recebem, cada um faz aquilo que é pago, né? Sim. Para trazer mais segurança. Ao invés de nós andar praticamente refugiado, trabalhando refugiado, que é assim que eu acho que a classe está se sentindo. Deixa eu dar um número para você ver o tamanho do desastre que o nosso país está passando. Nós somos 210 milhões de pessoas. Sabe qual é o efetivo da Polícia Federal? 11 mil pessoas. Só para você ter uma comparação, a Polícia Militar do Ceará tem 30 mil pessoas, 30 mil efetivos. Então, é absolutamente ridículo. O país hoje é um país que está entregue às facções criminosas, entregue ao banditismo, enfim. E, infelizmente, estimulando que entrem na política, os policiais. Você tem policiais que, ali, Rio de Janeiro, Fortaleza e tal, policiais bandidaços que estão na política. Isso é um trabalho de faxina que vai dar muito trabalho para qualquer um que queira. Como eu falo, em todas as categorias temos os bons e os ruins. É não Aqui pode também, generalizar, claro, né? lógico. A nossa classe é muito generalizada, a gente sofre muito por isso. Mas é preconceito. Os bons isso. pagam a maioria pelos ruins. esmagadora é de boa gente. E é uma classe que todo mundo sabe o poder que tem. Né? É igual aquela vez, a gente parou. É a única classe que se para o país em 15 parou, dias, entendeu? 80% Nenhuma outra da classe carga, consegue fazer e assim, isso. quando a gente fala carga, fala com muita pressa, mas assim, todos os insumos hospitalares, e vocês naquela parada ainda garantiram a travessia dos insumos hospitalares. Que mas, era obrigado a passar, né? E evidentemente que o Brasil precisa sair da retórica, sabe, da conversa fiada, da demagogia, para sentar. E não há solução para o caminhoneiro fora de um novo projeto de país. Acreditem nisso. Você pode
resolve um pouquinho aqui, resolve uma coisinha ali, diminui um pouquinho aqui, ajuda. Mas, para resolver mesmo, o país tem que voltar a crescer. 10 anos sem crescer, zero chance. Nas condições que está aí, um caminhoneiro autônomo não está conseguindo pagar as coisas. Vai ser extinto. Vai ser extinto, vai todo mundo sair fora do mercado. Está tudo bem, querendo vender caminhão já, aproveitar que o caminhão deu uma valorização mais alta, pensando no futuro que talvez pode abaixar, e vai todo mundo sair do mercado. E Ciro, falando em idade, que o tempo passa... E aí você cai no oligopólio de grandes empresas, e aí o frete vai ser mortal, porque não tem mais a competição que vocês garantem. Né, Bocão? Acho que hoje a gente vê muitos senhores aposentados de 80 anos ainda em cima do caminhão. Sim. Meu ex-sogro, por exemplo, é um que é aposentado há 13 anos, mas ele se aposentou com uma aposentadoria normal de qualquer outro trabalhador, sendo que ele passou a vida fora de casa, com risco de vida sempre gigantesco, que é o nosso, e ele teve que contribuir a mesma coisa que o outro trabalhador. Não teria que ter um plano de aposentadoria assim, mais eficaz para o caminhoneiro que arrisca tanto a vida fora de casa? Seria muito simpático eu dizer sim, vamos fazer um programa específico para os caminhoneiros, mas eu seria um mentiroso como o Bolsonaro. Deixa eu ver o que é que eu estou pensando nisso. O que é que eu estou pensando na Previdência? Eu estou pensando o seguinte, estabelecer um sistema previdenciário que tem três patamares. O primeiro patamar vai ser um programa de renda mínima, de um salário mínimo para todo mundo, pôde ou não pôde contribuir. Eu vou dar o nome desse programa de renda mínima, senador Suplicy, porque ele lutou a vida inteira por isso. O segundo vai ser uma variante, não é, do sistema atual, que é com um teto. Então, você vai contribuir e vai receber para todo mundo, como uma transição, um teto que nós vamos discutir, 7 mil, 6 mil, 5 mil, enfim. A partir daqui, eu vou criar um sistema novo, que é o que a gente chama de capitalização. Qual é? Se o seu sogro quiser ter um pouco mais acima do teto, ele vai poder contribuir para a conta dele mesmo, não é para o governo, vai ser uma espécie de caderneta de poupança dele mesmo, só que ele não pode mexer enquanto não recuperar, enquanto não implementar o tempo da aposentadoria. Nós já fizemos isso aqui no Ceará para os servidores públicos. Só para vocês terem uma ideia, a Previdência no Brasil está quebrada, aqui já está com um pequeno lucro. E funciona. Aí as categorias vão escutar. No estudo estatístico, eu até quero perguntar para vocês, mas no estudo estatístico que a minha equipe estudou, a renda média de um caminhoneiro brasileiro é R$28 mil. Eu achei muito alta. Claro que essa renda é bruta, né? Os custos vai tudo sendo comido. Mas confere 28 mil de por renda ano? Média? Não, por mês. Onde? Aí nós estávamos bem Não, situados. então a distorção está na questão das empresas. Não existe esse salário. Não existe esse salário. Não existe porque o nosso lucro está ficando tudo não é lucro que eu estou estrada. falando, é renda. Aí dessa renda você desconta. Você me falou que o frete que você traz de verdura e fruta é R$20 mil. Uma sugestão, aproximadamente. Isso quanto tempo você leva? Você faz 2 cargas dessa por mês? Faz. Então dá 40 mil. Não, Ciro, o de voltar assim, come, não sobra. Não, para voltar a gente volta tirando o dinheiro da vinda. Só para a gente combinar onde é que nós estamos falando. A renda não é o líquido que fica para você. Depois eu tenho que descontar os custos todos. Porque a renda tem a ver com o padrão de aposentadoria. Por isso que eu estou perguntando. Né? No estudo que eu tenho, é de 28 mil. Que a renda não é o líquido, entendeu? Não é o que você bota no bolso, não é o que você leva para as crianças. Que aí você vai pagar o diesel, vai pagar tudo mais, né? E aí Mas tá só trocando cebolinha, igual fala. Deixa eu só dar uma notícia boa aqui. A Trend, Ciro com os caminhoneiros, já é o 5º Twitter mais visto no Brasil. Parabéns, Opa, Ciro, viu? Parabéns a... Né? Ó, Parabéns. eu vou só falar uma coisa aqui, não é uma pergunta, Ciro, é um conselho. O caminhoneiro é uma classe muito fácil de se identificar ela. É diferente se você for beneficiar os pescadores que estão numa situação de apuro, você tem que criar um sindicato dos pescadores para cadastrar cada um deles. Os caminhoneiros autônomos estão identificados no Brasil com habilitação CDE. Esses são eles. Então, Ciro tem um projeto para emprestar juro para esse autônomo, para essas pessoas, é só dar para quem tem habilitação CDE. Não mistura muitas pessoas físicas não têm essa habilitação. É só quem é o autônomo. Então, é como você possa identificar essa classe que é tão sofrida no Brasil. Eu acho por uma isso, sugestão entendeu? inteligente. Já está na identidade do cara. Acho uma sugestão inteligente, pode ser o critério para muitas abordagens, mas deixa eu dizer diante de 2 líderes, nada substitui uma organização mais forte de vocês. Não é para exercitar a força que vocês têm contra ninguém,
mas é para que vocês imponham respeito. Percebe? Porque chega a véspera de eleição, todos os políticos têm essa mania no Brasil. Falar, se você pegar o Lula é um encantador de serpente. Parece assim que esse país ferrado que está aí, ele não tem nada a ver com isso. Parece que não foi ele que arrebentou a economia do Brasil, parece que não foi ele que deixou esse sistema de impostos absolutamente perverso, essas contradições todas. E está aí, se apresentando. Desde 89, toda eleição é o mesmo. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Eu me lembro. E, na época, eu disse assim, olha, precisa ver aí, tem que fazer uma coisa organizada, porque não pode segurar as cargas do abastecimento dos hospitais. E eu acompanhei e foi muito, muito sério. E eu fiquei animado. Opa, eles estão organizados. Depois nunca mais se organizaram. Essa linha de crédito que você falou que é igual a do produtor rural, do PJ que eu tinha falado aí. Isso aí, produtor rural não exige nada. Só para vocês terem uma ideia da roubalheira desse país, existe uma lei que obriga, que eles chamam de exigibilidade. Então, todo banco tem um pedaço do dinheiro que o banco tem, por lei, é obrigado a aplicar na agricultura. O que é que eles fizeram no Brasil? O Banco A criou uma agropecuária, A. O Banco B criou uma agropecuária B, o Banco C criou uma agropecuária C, e o Banco A empresta para a agropecuária do B, que empresta para a agropecuária do C, e o dinheiro só passa na contabilidade, não chega nada na agricultura. E o governo paga o subsídio. O Brasil é um país assaltado, estou dizendo a vocês. Paga o pato, o cidadão. É isso. É isso mesmo. Agora, Ciro, essa classe, como é que a gente consegue organizar? Já que ela não tem representatividade política, zero, e os caminhoneiros estão todos sofrendo, mas como é que consegue? Eu não sou um digno representante da classe dos caminhoneiros, porque eu não sou um caminhoneiro, Sim. Eu não me sinto representante deles, mas como é que esses caminhoneiros fazem para representar a classe, para eles se juntarem? Hoje em dia, com a internet... Como é que isso aconteceu em outras categorias? Hoje em dia, com a internet, eu já fui PX, eu não sei se vocês ainda usam o PX. Muito. Eu já fui PX7, Bravo 1390, era o meu prefixo. Então, a base da organização é a comunicação. E a grande questão é tentar se organizar ao redor daquilo que a categoria pede e a partir daí, impor a todos os candidatos a agenda de vocês. Percebe? Nenhuma sociedade madura é apaixonada por político, sabe? Nenhuma sociedade madura no mundo é apaixonada. Não, esse candidato aqui... Porque no Brasil está desse jeito. O cara, se for Bolsonaro bate na mãe, chama Jesus de palavrão, anda pelado na rua, o cara, mito. O Lula faz as maiores loucuras, chama Jesus de palavrão. Estou dizendo aqui, comparando. Por quê? Porque virou um país de fanáticos. E aí a agenda, você cai na lambança, cai na conversa fiada. Então, o que eu sugiro a vocês? Se comuniquem, já surgiram lideranças, mas são lideranças que surgem já engajadas no Partido Encarnado, no Partido Azul, com a simpatia. Isso é burro. Cada um tem direito, cada um são cidadãos, tem direito de escolher, tem que ter sua paixão. Mas na luta da categoria, a chave aqui é se organizar, criar uma agenda objetiva, prática, e forçar todos os candidatos de todos os partidos, de todas as cores, a reagir àquilo. Fala para mim, o que é que você vai fazer nisso aqui? Percebe? E isso é a saída para todo mundo no Brasil. Sabe? Não vai cair do céu. Ou a gente luta organizadamente para conquistar nossas coisas, ou aqueles que têm o poder real, porque o Brasil... Imprensa livre, ok, imprensa livre são 5 famílias são donas da chamada mídia nacional. 5 famílias de milionários se reúnem, jantam em São Paulo e combinam. O que é que nós vamos dizer da greve dos caminhoneiros? É tudo um bando de bandido que estão indo para aí, não sei o quê. Então, daí a pouco está o povo revoltado com vocês. Percebe? E é assim que a vida é no Brasil. Setor financeiro do mesmo jeito? Eles é que mandam. O setor financeiro manda por quê? Porque essas 5 famílias, cada uma delas tem 10 bilhões de reais aplicados no juro alto. E sim, não estou me queixando, estou dizendo como é que se luta. Eu sou um exemplo de luta. Imagina, o que eu disse aqui, os caras não vão dizer, porra, o Ciro fez umas ideias ali que não dá para praticar. Não, o Ciro mostrou um livro e tal. Eles vão dizer assim, o Ciro é bocão. O Ciro é destemperado. Vocês vão ouvir isso de mim, às vezes, porque não dá para dizer que eu sou ladrão, não dá para dizer que eu sou incompetente, nem que eu ando mentindo, com demagogia. E eu tenho estrada.
Então, estou procurando conversar sério com os caminhoneiros do Brasil por intermédio de 2 jovens lideranças, talentosos, inteligentes, queridos pela categoria. E essa é a forma. Ninguém vai dar nada para vocês. Ou vocês se organizam, não é? e obrigam a que a política reaja à agenda de vocês. Reagir não significa dizer eu estou de acordo, não. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui é o prazo, isso aqui custa tanto, isso aqui não dá. Então, uma agenda prática, como nós passamos aqui algumas conversas, algumas coisas, eu fiquei aqui, isso aí é justo. Mas, pô, vou defender que existe uma indústria da multa. Eu procurei ser honesto e tal. Pronto, perdi a simpatia de um bocado de caminhoneiro, mas é assim que eu sou. Ah, indústria da multa, aí eu vou lá, viro o presidente, continua tudo igual. O filho da puta estava lá comigo, foi todo simpático, disse que era contra a indústria da multa, e agora continua, percebe? Mas pátio de PRF, não sei o quê, então eu acabo na primeira semana. É só me dar o nome. É só me dar o nome. E posto que hoje você abastece lá, amanhã, por exemplo, você não consegue abastecer lá, você para lá para dormir e você quer cobrar. Para você dormir, eu acho que é um trem muito injusto. Completamente injusto. Agora, de novo, a selvageria do capitalismo é assim. Se eu tenho um terreno que é meu e você quer encostar o caminhão e dormir lá, eu não deixo você e eu posso chamar a polícia e mandar você embora. Percebe? Como é que eu resolvo isso? Eu posso fazer uma agenda pública. E eu acho que é justo, sabia? Na minha equipe já está aqui no meu... Está escrito aqui. De algumas coisas que já estão apalavradas, é o seguinte: grandes pátios nos principais entrocamentos públicos. Públicos. Eu conheço estradas... Isso é barato público, de fazer. Público quer dizer o governo tomando conta. Banheiro, governo. Sabe? Banheiro tal, tudo bem, você vai pagar o café, vai pagar não sei o que, tal, mas o banheiro limpo é o governo que vai dar. Você não é dar. Vai propiciar uma ferramenta de economia brasileira, uma condição mínima de dignidade. Isso eu faço, mas na primeira levada do governo. Eu conheço isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm as estradas, têm balões que têm banheiro públicos. Tem banheiro, tem rest area, que eles chamam, a área de descanso. São públicos. Mas era o projeto para nós, mas infelizmente não temos. Ou o concessionário que o governo der, tem que fazer. Público. Não é negócio de cobrar. Tem cada um posto de gasolina cobrar porque você está esfolado, precisa parar e dormir um pouco. O que é isso? Mas, Ciro, assim, a ideia do Bocão aqui é um negócio tão simples, tão barato para o governo. Eu saí daqui de Fortaleza, fui até Chuí. A gente viu 2 grandes postos que atenderam a gente, era caro. Mas o que a gente pode fazer para um negócio desse? Ao invés do governo também, vamos facilitar o privado. Que esses postos de gasolina, que sejam grandes paradas, que o privado faça esse posto, eles têm alguma isenção de imposto, que facilitem você gosta. Veja, mas vamos conversar sério. Nós aqui estamos preocupados com a educação do nosso povo. A gente está falando de micharia, Ciro, para poder melhorar a qualidade dos caras na estrada, entendeu? Para a querida e respeitada categoria dos caminhoneiros. Eu estou me colocando como, eventualmente, o cara que vai servir a grande nação como um todo. Tá. Então, veja, por que a gente vai tirar o imposto do óleo diesel e deixa o lucro do acionista minoritário privado exorbitante, na faixa de 38% contra 6% que é do mundo? Sabe, porque parece assim que as coisas do público é a coisa do ninguém, mas a coisa do público não é a coisa do ninguém, é a coisa do todos. Está precisando de segurança para vocês? Como é que tem segurança? Ou eu falo em segurança com um efetivo policial que não seja 11 mil pessoas para um país de 210 milhões de habitantes, ou eu estou mentindo. Eu tenho que expandir a polícia. Onde é que eu vou tirar o dinheiro para fazer isso? Eu não sou um mentiroso. Eu tenho que dizer, então, proteger o dinheiro que seja justo. Tá. Mas vamos lá. É razoável que a Localiza tenha isenção de IPVA? É razoável que o motoqueiro de aplicativo no Brasil pague 4% de IPVA no valor da moto? E o camarada que tem um jatinho financiado pelo BNDES, que tem um helicóptero, que tem uma lancha, que tem um iate, não paga IPVA? Percebe? Então, em vez da gente isenta o cara, não, vamos cobrar dos grandes, rapaz. Vamos cobrar dos grandes e fazer. Sabe quanto é que custa um negócio desse? Uma praça, um rest area, uma área de repouso? Nada. Estou te dizendo, banheiro limpo, arrumadinho, não sei o que e tal, ali uma cantina, e essa sim eu terceirizo. Né? Terceirizo, deixo lá um concessionário para não sei o que e tal, e segurança, e uma tomada, e não sei o que, e um Wi-Fi para conversar com a família pelo Skype. Isso é moleza, custa tostão para isso. Não precisa tirar a isenção de ninguém, não. Vocês acham que não conseguiria um preço de diesel diferenciado para o caminhoneiro? Poderia ser criado um cartão, um tipo de desconto para o caminhoneiro autônomo? Pode, agora quem paga? Chega no final.
Hã? Aí chega no final. Não. A questão básica é o seguinte, vamos lá. Eu estou propondo uma solução de atacado em que eu vou tirar o superlucro do acionista minoritário, que é um multinacional ou um banqueiro brasileiro, e fazer que o diesel imediatamente pare de subir indexado ao dólar e gradualmente vá caindo de preço. Tá certo? Isso aqui é uma proposta que está estudada, eu tenho condição de fazer. E aí você diz, não, por que não cria um cartão? Quando eu criar um cartão, o preço do diesel vai continuar o mesmo, pela ideia, o lucro do multinacional, do banqueiro, vai ser o mesmo, e essa diferença, para subsidiar vocês, eu vou tirar da saúde do povo, da educação do povo. Percebe? A gente tem que tirar para vocês de cima. Senão nós vamos começar a tirar do miserável para o pobre, do pobre para a classe média, da classe média para o pobre. E a grande... Sabe quantos brasileiros hoje? 5 acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Parece mentira. 5 pessoas, assim, eu sei o nome dos 5. 5 pessoas no Brasil, se você somar o patrimônio desses 5 e pegar os 100 milhões de brasileiros do imposto de renda mais pobre e um rico, é igual. Aqui está a chave. 100 milhões ou 100 mil? 100 milhões de pessoas. Esses 5 têm igual. Os 5 têm a fortuna equivalente. E não paga imposto, cara. Lucros e dividendos, grandes heranças, sabe? Imposto sobre grandes fortunas, nem paga. Isso assim, tu está inventando isso para o Brasil? Não, o mundo inteiro cobra. Eu, Ciro Gomes, já fui ministro da Fazenda do Brasil. Com Itamar Franco, presidente da República, eu ajudei a fazer o Plano Real. Eu cobrava, pô. Eu cobrava. Vocês morrem com 27,5% de imposto de renda. O cara que... Depois que morre, ainda paga. Eu digo, vocês morrem com 27,5% de imposto de renda, ali na fonte, não tem nem como escapar. Pois bem, o barão no Brasil que recebe R$1 bilhão de lucro e dividendo de um banco não paga nem um puto. Eu acho 300 bilhões de reais por ano, assim, ó, com a mão nas costas, está tudo escrito aqui. Onde é? Aí a gente vai conversar. 300 bilhões. Bilhões por ano. Você tem uma proposta que eu Tá li sobre ela, tá achei aqui com fantástica. detalhes. Limpar Tá aqui com o CPF das pessoas seriam 63 milhões de pessoas E 700 devendo mil. a R$1.400 Agora, cada 6 um. milhões são microempresários, MEI, por exemplo, caminhoneiros, tem muito no Serasa. Se você conseguisse limpar o nome dos caminhoneiros, Não. você a situação. Ô, irmão. Ciro, a situação irmão. do caminhoneiro é horrível hoje. Estou falando para você qual é a lógica. É limpar, é fazer caridade, é fazer Não. demagogia? Não, é assim. Todo ano neste infeliz país, todo ano, os contribuintes que pagaram os seus impostos em dia, ou a classe média que morre com o salário na fonte, não tem nem como escapulir, são feitos de palhaço e de otário, porque o governo entra ano e faz ano, de novo, faz um tal de refis. O que é o refis? Dinheiro público, de todo mundo que não pagou os impostos, não pagou, foi multado, pegou correção monetária, quando chega no fim do ano, está ali aquela dívida, o governo diz assim, opa, vou fazer um parcelamento em 120 meses. E reduz para 10% E do valor corta da dívida. 90% da dívida do cara e tal. E depois tem um refis do refis, tá certo? O que eu estou propondo para o pobre? Não é nada disso, não vou abrir mão de nenhum centavo de dinheiro público. O que eu estou propondo para o pobre? Coisa que nós estamos fazendo aqui no Ceará. Eu digo sempre, porque é tão diferente do que se faz por aí, que parece mentira. E eu digo, pesquisa. Então, quando você olhar no leilão do Serasa, qualquer consumidor brasileiro consegue 80%, 90% de desconto. Por quê? Porque o crediarista é bonzinho? Não. É porque o camarada foi no supermercado, ou na loja, comprou um micro-ondas por R$400, picou em 20 vezes, e aí perdeu o emprego, perdeu a renda, a comida subiu de preço, ele tem que optar ou pagar a prestação do micro-ondas, ou pagar a comida do meu filho e tal, e inadimpliu. Quando ele inadimpliu, ele já tinha pago dos 400, tinha pago 100, estava devendo 300, quando ele vai olhar a conta está em 1.000. Aí ele, meu Deus do céu, e o nome surge no SPC, quando ele vai lá, paga uma prestaçãozinha, já dormiu, quando vê está 2.000. Por causa do juro, por causa da esculhambação e tal. O que eu estou propondo? O governo entra, pega essas 63 milhões e 700 mil pessoas, negocia por ela com os grandes credores um desconto de 80%, que é em cima da multa, da correção monetária, do juro, etc., coisa que a gente faz todo mês aqui, com auxílio do PROCON, e aí pega o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e financia em 36 vezes o saldo. Sabe quanto é a dívida média do povo brasileiro depois dessa operação? R$ 1.400. Divide R$ 1.400 por 20. Tu que é bom na matemática? 20 vezes a prestação?
R$ 70. R$ 70 por mês. Aí eu faço um programa de educação financeira, para o cara aprender o que é juro composto, para saber que aquelas letrinhas miudinhas que o cara não leu quando assinou, para a gente evoluir. E aí o que eu estou fazendo? Caridade? Não. Eu estou restaurando o principal motor de ativação da economia, que é o consumo das famílias. Também ninguém precisa ser economista para entender. Se as famílias podem consumir mais, o comércio vende mais. Na economia, o comércio vende mais. Se o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria. Óbvio. E isso é uma coisa que está pronto o projeto para ser feito. Show de bola. Show de bola. É verdade. Eu tenho mais você não está sendo odiado, não. Se você está em quinto lugar no Twitter do Brasil, você não está sendo odiado pelos caminhoneiros, não. Não, pelo quanto estou brincando. As pessoas gostam de quem fala sério. Pode até ser mal compreendido na hora, mas depois respeita. Ciro, eu tenho mais uma pergunta que foi feita através de colegas da estrada. Sim, Sheila. Teria alguma possibilidade de zerar o imposto sobre o importado? Por exemplo... Mundo pede imposto, né? Olha a preocupação Sim e nossa. Não. Sim e não. Importado de quê? Por exemplo, o pneu. Pronto, vamos lá. Eu uso importado. Então, vamos lá. Sim e não. Por que sim? Porque se o Brasil não tiver um similar sendo fabricado aqui, não faz sentido eu cobrar imposto sobre uma coisa que eu não fabricando aqui, trago de fora e que é um elemento, vamos dizer, bem de capital, ou seja, um elemento central para um setor sensibilíssimo da estratégia econômica do país, que é a logística, que eles chamam, que são os caminhoneiros, que a gente prefere chamar por carinho. Não por quê? Porque se eu tiver uma fábrica de pneu brasileira, ela é uma fábrica que se financia a juros explosivos e o chinês se financia a zero. Ela é desse tamanho, a chinesa é 10 vezes o tamanho dela, e o mercado brasileiro é tão importante que você pode ter o estrangeiro vendendo mais barato aqui um período para quebrar as fábricas no Brasil, dominar o mercado e depois voltar a cobrar lá em cima, que é o chamado dumping. Então, a gente tem que ter uma política industrial e de comércio exterior em que eu vou preferir produzir aqui. E aí eu tenho que produzir aqui de maneira que o meu produto aqui, o meu pneu, tenha a qualidade do estrangeiro e o preço competitivo com o estrangeiro. Porque, senão, por que você prefere o importado? Valores. É isso. Mas por quê? Porque o pequeno aqui está se financiando a juros de 1,5% ao mês e o concorrente dele estrangeiro se financia 1,5% ao ano. Só que se eu matar as fábricas do Brasil, onde é que eu vou empregar meu povo? Onde é que vai ter carga para o meu caminhoneiro transferir? O Luiz Aragão falou um pneu R$ 2.500, mas... Não existe. Não existe. Não. É 4 mil reais, dependendo do lugar, o caminhão 9 eixos, o pneu do meu carro de passeio é uma exorbitância, imagina de vocês. Ciro, só para você ter ideia, um caminhão 9 eixos são 34 pneus. Vamos colocar 3.100 cada pneu, dá R$ 105.400, que tem um caminhão de pneu. Um caminhão. Que a estrada cheia de buraco ali, você bate o pneu que ele gasta a cada 3 meses, R$ 100 mil. Fabricantes de pneus brasileiros, precisamos conversar urgente para eu saber quanto é que custa o importado. R$ 1.800, R$ 2.000. E o nacional? R$ 3.300, R$ 3.000. Preciso entender o que é. Correr rapidamente dizendo que é o imposto é o que eu não concordo. Pode até ser, mas normalmente é juro. Normalmente é juro, que é muito maior do que lá fora. Mas, enfim, você tem como achar o caminho de equilibrar isso daí. Tem como achar o caminho em todos os setores. Se você sabia, por exemplo, o celular que a gente usa, todos eles são importados, 100%. O meio de diagnóstico médico que a gente usa, todos importados. 86 de cada 100 remédios que a gente toma, importado. Estão destruindo a economia brasileira. Destruindo. Aí, no fim, nosso povo, 70% está aí, se virando na informalidade, porque não tem emprego. Ciro, o Luiz fez um cálculo mais ou menos dos pneus. Todos os dias, principalmente na região de Salinas, caminhões são levados só para fora da rodovia, coisa que o policiamento deveria facilmente evitar, e é deixado no cepo. O caminhoneiro amanhece amarrado e o caminhão no cepo, sem todos os pneus e o combustível. Você viu um vídeo no trevo. No trevo, eles abriram a porta ali no trevo das Salinas para muito dinheiro só de pneu. E levam. A maior parte do Brasil, os roubos que acontecem é de pneu, roda e tacola. Que vergonha, hein, Polícia Rodoviária Federal? As pessoas sabem até onde é o lugar e só vocês não sabem. Será que aí tem, hein? Mas se chamar o policiamento para um caminhão arqueado, eles vão. Ainda fazem vídeo alertando a população. Isso é que faz com que as pessoas não queiram respeitar nem a lei, nem as autoridades. Que vergonha. Ciro, mais uma dúvida minha.
eu tive um consórcio que, na época, foi em 2019, eu achei que era a melhor proposta para mim adquirir o primeiro caminhão. Foi o primeiro caminhão que eu comprei. Até foi repassado da empresa onde eu trabalhei por 10 anos como funcionário. Uma carta de consórcio, era uma prestação, num caminhão 2018, 19, de R$ 7.200. Com a pandemia, minha prestação subiu 30%. Não adiantou eu brigar com um fabricante, com um vendedor, com consórcio. Simplesmente, hoje eu tenho um caminhão com 4 anos de uso, com a prestação com aumento de 30%, e não sou só eu. Muita gente está passando por isso no Brasil hoje. E a gente não tem, como o Luiz falou, talvez uma falta de alguém que nos represente. Mas a gente não tem a quem recorrer. A gente está sendo assaltado todos os dias sem arma. Mas você procurou o PROCON? Eu procurei até advogado, procurei o pessoal que recorre. Qual é a explicação que eles dão? Porque aqui você pode ter algumas coisas. A lei do consórcio protege o consórcio. Ah, mas sem dúvida. A lei no Brasil só protege o barão, só protege o poderoso. Exatamente isso. Então, isso. Não fui só eu. Muitos mas a explicação estão até perdendo o caminhão por causa disso. Ou porque o preço do caminhão subiu? Subiu pela o preço do veículo. O consórcio eles estão subindo pela tabela FIP, mas se a tabela FIP do caminhão abaixa, eles não abaixam a prestação. Só está aumentando. Não abaixa mais. Mas na letrinha pequenininha, esse preço é pactuado, é flutuante? Na letrinha pequenininha do contrato, ou você não foi informada disso? Mas isso lá em 2018, quem que imaginava que nós íamos passar por tudo que o Brasil passou? Não, mas passou. A pandemia não é a explicação. Mas é o que estão usando. A pandemia não é a explicação. A explicação e vão aqui, usar para sempre. O que está acontecendo na indústria automobilística global? Houve uma perda da cadeia produtiva e hoje em dia os caminhões são muito eletrônicos. Então, caminhões e carros. Então, o chip não está faltando. Então, como faltou a lei da oferta e da procura na selva capitalista, o preço sobe. Mas a questão é, se na letra pequenininha, isso é o PROCON que pode lhe ajudar. Se baixar, também tem que baixar também. Mas nunca abaixa. Pois é, não abaixa. Mas isso é defesa do consumidor. Eu vou estudar isso aí. Eu procurei todos os recursos cabíveis. Quando a prestação foi para 8.700, já comecei a procurar ajuda. Você se incomoda de dizer quem é o consórcio para eu anotar aí ainda? Scania. Não, o consórcio da própria Scania. Mas não é só da Scania, não. Eu também estou em um consórcio. Mas então anota, Luísa, para eu dar uma olhadinha. Consórcios. Consórcio Scania. Estou olhando para cá? O que é que você... Eu estou olhando para os líderes aqui, vocês que acompanham. Tá bom. Assim, muita gente que fez o consórcio fazia porque era uma maneira mais fácil de você se organizar para ter um bem. No mundo inteiro funciona como uma espécie de cooperativa de crédito. O consórcio é basicamente isso. Eu não tenho dinheiro, você não tem dinheiro, ele não tem dinheiro, nós nos juntamos e aí, gradualmente, a nossa pequena prestação permite que um de nós vá pegando a coisa antecipada. Qualquer um entra, um exemplo. No mundo inteiro funciona. Pagando. Ele, no consórcio, qualquer um entra, por exemplo. Sim. Não é igual um financiamento que você tem que ir lá e ser aprovado. Sim, isso. Ainda tem essa questão, né? Sheila, vamos abordar agora infraestrutura. Ciro, a gente tem visto algumas obras saírem numa celeridade muito grande nos últimos dias. E a gente vê muitas obras ainda pelo Brasil, assim, 222, alguma coisa que a gente já precisava estar duplicada. A própria 101 eu fiz ela agora 2 vezes e ela não está toda duplicada. Você é a favor de um pedágio para a rodovia ser melhor ou melhor sem concessão e deixa como está? Ou o que a gente esperaria do Ciro presidente? O que ele faria pela infraestrutura, nossas estradas, o pesadão mesmo? Veja, no Brasil, nós não podemos copiar modelos únicos, nem muito menos modelos estrangeiros, como nossos governantes têm feito. Por quê? Porque o Brasil é muito diferente regionalmente. Mesmo o Rio Grande do Sul, que é um estado que daqui a gente vê como rico, a metade sul, daquele trecho de Pelotas para baixo, para Santana do Livramento, empobreceu de uma forma dramática. Minas Gerais, Patos de Minas, Triângulo Mineiro, tudo lá agora, rico para valer, a gente tem essa ilusão, sobe um pouquinho Montes Claros, não é? Vale do Jequitinhonha, Mucuri, ali e tal, aí já é Valadares, Teófilo Otoni, conheço tudo isso com a palma da mão, com as fibras do meu coração. É muito pobre. Muito pobre. Aí vamos tomar um exemplo. Então, a BR-116 nasce aqui em Fortaleza, na Avenida Guanhambi, chama Santos Dumont, e vai acabar lá no Rio Grande, no Porto do Rio Grande. Não é? Ela se chama Dutra. É a mesma BR-116 quando separa São Paulo do Rio de Janeiro. Ali está a maior intensidade de tráfego do Brasil e o maior volume de pedágio são caminhões que pagam. Ali foi privatizado.
há muitos anos. Foi talvez o primeiro trecho que foi privatizado. E está lá duplicada, com uma beleza, e não sei o que e tal, com bons serviços, não sei o que e tal. Quando junta São Paulo para Curitiba, é outro trecho importante, era trechos perigosíssimos e tal, também foi infraestruturado, chama Regis Bittencourt, é a mesma 116, privatizada e tal. Só que no trecho Teófilo Otoni, Valadares, né, aí entra para Pernambuco, ali, Salgueiro, é miséria só, pobreza grande e tal, e essa confusão. É estatal. Buraco, assalto. Buraco, assalto, tudo. O que é? No passado, o Brasil se entendia e fazia o seguinte, era uma rodovia federal que cobrava pedágio nos trechos mais ricos e fazia o que eles chamam de subsídio cruzado, não cobrava pedágio nos trechos mais pobres. O que é que fizeram os nossos governantes? Lula, Fernando Henrique e tal. Pegaram o filé, entregaram para a iniciativa privada e deixaram o osso, a carne de pescoço, sem financiamento. Então, veja, quantos quilômetros de estrada pedagiada, para ser sério, quantos quilômetros de estrada pedagiada vocês acreditam que tem o estado do Ceará? Nossas rodovias são todas lindas. Zero. Aqui não tem uma praça de pedágio no Ceará. Não. Uma só. E são estradas asfaltadas com fundo de manutenção. Eu construí 3.600 quilômetros, o Cid construiu 4.000, o Camilo Santana já construiu 3.600 quilômetros. Não tem 1 quilômetro de estrada pedagiada no Ceará, nenhum sequer. Por quê? Porque a nossa economia não suporta. O caminhoneiro aqui não tem condição de pagar, e a gente aqui governa para as maiorias. E aí não tem, acabou. Teve um seguidor que me fez uma pergunta a respeito das rodovias aqui do Ceará, não vou saber fazer ela direito, mas tem uma estrada aqui, por exemplo, que você corta por dentro e chega lá em Aracati, que caminhão não pode passar. É porque, é a duplicação. Não. Na época do Lúcio Alcântara, as rodovias estavam muito ruins e ele proibiu o tráfego de caminhões pelas rodovias estaduais. E você precisa de uma licença chamada ET para poder passar nelas. Mas isso até hoje, Ciro, não foi tirada essa licença. Não, só um minutinho para ser sério sempre. Não, tranquilo. A especificação da engenharia das estradas estaduais turísticas, que a gente chama o litoral leste, o litoral oeste, essa que você está falando, o litoral oeste, foi duplicado, não pode andar caminhão pesado, acabou. Por quê? Porque a estrada não suporta. Entendi agora. E ela tem uma paralela federal, que é a BR-116 ou a 354, né, que chega em Aracati. 354, eu acho. Hein? 304, que chega em Aracati. Exatamente. Ali é federal. Mas nós temos, em paralelo a ela, uma estrada estadual que é turística. Essa outra daí. É estadual. E, enfim, mas aí a especificação de engenharia não suporta a tara dos caminhões, especialmente os grandes caminhões, porque a especificação não é para isso. Né? Mas eu estou retomando aqui. Então, no Brasil, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um planejamento, e aí a primeira grande antecedência, deixa eu falar com os caminhoneiros o que interessa, senão nós vamos ficar brigando e não vamos sair da demagogia. Sabe quanto é a taxa de investimento hoje no Brasil? Investimento em infraestrutura no Brasil. Sabe quanto é que vai sobrar no orçamento de 2022? 25 bilhões de reais. Sabe quanto era em 2010, quando essa crise começou, com o PT, com a Dilma? Era 175 bilhões de reais. Não, era 100 bilhões de reais. Sabe quanto era no Itamar, comigo? 175 bilhões de reais. Está se acabando o investimento. E não existe infraestrutura sem investimento público. Você pode fazer uma concessão, você pode fazer uma PPP, você pode associar o capital privado, está tudo certo. Mas qual é a característica do Brasil? É a BR-116. Alta intensidade de tráfego, que dá para você cobrar um pedágio norte-americano, na Dutra, e uma baixíssima rentabilidade no trecho Valadares-Salgueiro, né, em Pernambuco, que você não pode cobrar nada. Então, como é que a gente fazia nos aeroportos? A mesma coisa, o Brasil tem 40 aeroportos, em números redondos. A Infraero tinha 40 aeroportos. 8 dava lucro, 32 prejuízos. O que é que eles fizeram? Pegaram os 8 que dão lucro, entregaram para a iniciativa privada e ficaram com os 38 aeroportos que dão prejuízo. Aí sabe o que é que o Guedes está fazendo? Criando uma empresa estatal para administrar o prejuízo. Só que agora o prejuízo vai ser pago com dinheiro do Tesouro. E antes era como? Você pegava o Guarulhos, que é um aeroporto rico, cobrava um pouquinho a mais do usuário, e aí, com esse dinheiro, pagava o aeroporto de Macapá, que dá prejuízo, garantido. Mesma coisa o Correio, estão querendo privatizar o Correio. Levou 300 anos para o Brasil botar um ponto do Correio, vocês são caminhoneiros, vocês conhecem o Brasil.
Um ponto do Correio em cada uma das comunidades brasileiras. Está lá, 300 anos demorou para fazer. E agora estão querendo fazer o quê? O Correio só dá lucro nos 200 municípios. O resto é tudo prejuízo. Aí ele cobra nos 200 municípios, porque ele tem lucro um pouquinho mais, e garante que chega uma encomenda em Ariquemes, em Rondonópolis, né? Enfim, nos interiores do Brasil. E aí, no Brasil, é isso, privatização do que dá lucro e prejuízo nas costas do povo trabalhador. Retomar isso, como? Eu falei 300 bilhões de reais por ano. Quer saber de onde é? Vamos lá. Que aí os caras assim, eu vou cobrar 0,5% de imposto sobre grandes fortunas acima de 20 milhões de reais. Eu alcanço 58 mil pessoas em 210 milhões de habitantes e junto 60 bilhões de reais. Com 60 bilhões de reais, a gente senta com os caminhoneiros e resolve a parada. Por ano, tá? Eu resolvo a parada para sempre, com 60 bilhões por ano. Essa sua posição é difícil, porque você está indo aí contra os empresários. Claro, mas não estou indo contra o empresário. Quem domina mas muito como é a Europa, como é os Estados Unidos, como é que o mundo faz, é assim. Eu estou admirando a coragem. Mas eu não quero ser presidente. Tu vai ser assassinado. Olha aqui. Que o empresariado, olha uma hora aqui, dessa... o Collor foi eleito presidente da República, saiu desmoralizado, cassado. O Fernando Henrique foi presidente da República, juntou-se com essa gente aí, não sei o que e tal, nunca mais ganhou uma eleição nacional, nem ele, nem o PSDB. O Lula foi presidente da República e foi parar na cadeia, governou com essa gente. A Dilma governou com essa gente, foi caçada. Ora, esse caminho que está aí só presta para quem está ganhando. Para os políticos é desmoralização e cadeia. Eu estou noutra, meu irmão. Eu estou para mudar o Brasil. Ou então, não quero ser. Fica aqui fora. Não é? Nós vamos lembrar disso aqui uns anos. Sim, senhora. Nós vamos lembrar desse podcast. Olha, já estão me cobrando aí no primeiro dia, viu, isso daí, Ciro? mas Aqui não tá saia todo do mundo Ceará. aqui nos Não saia comentários já do lhe cobrando Ceará. no primeiro dia. Não saia do Ceará sem perguntar para o meu povo aqui. Garçom, motorista de táxi, pergunta assim. O cara não gosta de mim, mas pergunta assim, ele andou mentindo para vocês? Ele tem alguma promessa que ele pendurou na vida e não cumpriu? Não tem essa daí. Ciro, deixa eu fazer só um comentário. Não é relacionado aos caminhoneiros, mas à população em geral, que se falou antes de saúde, educação. Sim. E tudo mais. É destinado, sim, uma boa renda para ter médicos no SUS, no plantão. Eu sigo acho que é um vereador do Rio de Janeiro lá, e ele bate nos plantões dos hospitais e arranca da cama os médicos. Eu sigo ele também. As filas quilométricas do pessoal que depende do SUS lá morrendo, e eles dormindo no horário que eles estão sendo pagos para trabalhar. Eu acho que se a fiscalização aumentar só um pouquinho em cima desses falsos profissionais, desses más profissionais, a saúde melhoraria muito mais e a economia também. Sim, sem nenhuma dúvida. Sabe o que é que o Sindicato dos Médicos vai dizer para mim, num podcast dos médicos? Assim, o senhor não acha que isso é um exagero, pegar um profissional liberal que passou tantos anos estudando e às vezes está esfolado de cansado porque deu 3 plantões, só porque foi pego dormindo, veio uma fiscalização. Porque não pegou a estrada. E nós podemos rodar dia e noite. Claro, mas veja, eu estou só querendo que a gente discuta as coisas com a profundidade necessária. Aqui, como é que a gente fez? Nós implantamos aqui, nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, o ponto eletrônico. Então, aqui funciona simplesmente o seguinte, o camarada tem que botar o dedinho ali. Foi uma polêmica, eles não querem, uma parte, claro, não querem. Que muitos nem vinham trabalhar, né? Sim, senhora, mas agora está funcionando. Está bom? Não. Mas já, pelo menos, que agora eles vêm e vão dormir. Aí está complicado, da mesma forma. Eu ouvi de uma senhora a reclamação de que ela sentada na frente do médico, o médico estava no computador, quando ela espiou o olho assim, ele estava jogando paciência. Eu já vi isso. Mas isso é uma exceção, né? Isso é uma exceção. Quem veio de família pobre como eu, já acompanhou muito isso de perto. A saúde, mas é o profissional que é colocado lá, que ele recebe para isso. De novo, sabe qual é o problema aqui? Formação. O Brasil chegar ao cúmulo de trazer médico de Cuba. Sabe, Cuba é um país do tamanho do Rio Grande do Sul, mais pobre do que o Rio Grande do Sul. Você imagina se faz sentido um país como nós, para atender o nosso povo, trazer médico de Cuba? Isso foi a solução que o PT imaginou para nós. Sem falar que está sendo descoberto médicos com diplomas falsos atendendo no SUS. Sim, mas é raro, é um episódio absolutamente único. Eu assisto o que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma carreira de Estado. Não tem um promotor? O promotor começa a vida lá numa pequena cidade do interior e vem crescendo na vida profissional. Eu proponho criar uma carreira de médicos, em que o jovem médico, vai ser generalista, vai começar lá do interior e vem evoluindo conforme ele bem atenda a população. Vem sendo promovido.
Tem uma sugestão para o Ciro também. Os Ferreira Gomes são campeões em educação. Sobral é um exemplo de educação. Eu morei em Sobral 8 anos. A gente sabe o quanto Sobral é bom em educação. Na minha opinião, falta aos caminhoneiros um pouco de educação financeira, Ciro. Sim. Hoje os caminhoneiros não estão fazendo conta e eles não estão rodando pelo frete, eles estão dando carona para o frete. O frete está muito baixo, eles estão numa situação de subsistência mesmo. E se a gente pegasse o exemplo que os Ferreira Gomes, enfim, conseguiram fazer de educação e conseguir trazer um curso acessível para os caminhoneiros, só de educação financeira, como é que se calcula o frete? Quanto é que se cobra para levar um lado para o outro? Quanto é que se cobra uma tonelada? É um custo prático. Eles não podem parar muito tempo. Se o caminhoneiro parar, ele para o Brasil. Isso é mais uma coisinha pequena que você pode trazer para a classe de caminhoneiros, entendeu? Você sabe fazer muito bem isso. Eu já falei nisso aqui hoje, agora eu vou dar ênfase nisso. O Brasil está, nesse momento, no pior momento de endividamento das pessoas da história. 72 de cada 100 famílias brasileiras estão endividadas. 72 de cada 100. Quando você tem um limite de endividamento dessa altura, a inadimplência com o juro para cima vai aumentando explosivamente. Você tem 6 milhões de empresas no Serasa, micro, pequenas empresas, que respondem por 7 em cada 10 empregos, e tem 63 milhões e 700 mil pessoas no SPC. Cada uma delas se sentindo o pior dos homens, a pior das mulheres, se achando culpado. E não é. O problema é estratégico, é o econômico brasileiro que está errado. Então, você tem que fazer essa reestruturação e tem que, sim, fazer um programa de educação financeira. Mas, acredite, meu irmão, não recuse aqui a necessidade, por mais que a gente desconfie das coisas da política, nós precisamos fazer um curso de educação política. Sabe por quê? Porque o caminhoneiro acha que a crise individual dele, às vezes, é um problema dele, porque ele não é capaz, ele não consegue trabalhar mais, ele não consegue tal. Aí escapam pessoas mais qualificadas e já vão vendo que tem aí um constrangimento. E aí qual é a grande questão? Esqueça frete, esqueça caminhoneiro. Vamos pegar o conjunto da sociedade brasileira. O preço do trabalho, não interessa se é o trabalho de um caminhoneiro ou de um servente de pedreiro, o preço do trabalho é a renda, é o salário. O que acontece numa comunidade se tiver muito sal, uma oferta imensa de sal, e pouca gente querendo comprar sal e precisando e podendo comprar sal? O que acontece com o preço do sal? Despenca. O trabalho para os neoliberais, para o capitalista selvagem, é igual sal, é uma mercadoria. Reforma trabalhista. Não, agora o que está acontecendo? Superabundante. Nós estamos com 14 milhões de pessoas desempregadas e algo ao redor de 60 milhões de pessoas na precarização. O que acontece com o preço de uma mercadoria que está em superoferta? Cai. Então, a renda do trabalho no Brasil está despencando. O sintoma é o salário mínimo, é o pior poder de compra dos últimos 16 anos. E qual é a renda do caminhoneiro? É o frete. Então, você tem 10 mil caminhoneiros precisando carregar frete e estão aviltando. E ali, do outro lado, está o dono da carga dizendo, por aqui eu não pago. Se não der descontar, eu não faço, porque tem outro ali. Para cada caminhoneiro que se recusa a fazer, tem 50 na fila, esperando nas centrais de frete. Não sei se vocês têm pelo Brasil inteiro. Aqui a gente montou a central de frete, a gente ajudou os caminhoneiros. A pessoa liga para fazer, especialmente cheque frete de retorno para o sul, que quase sempre voltam. Os cegonha vêm com carro, volta sem nada. Então, isto daqui, a gente precisa politizar a conversa. Percebe? E aí, como é que você resolve isso? Primeiro, o seguinte, não se pode considerar o trabalho como uma mercadoria. O trabalho é a mais nobre das funções humanas. Portanto, tem que regular, não pode ter uma reforma trabalhista que transforme o trabalho em sal. O mundo não faz assim. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai ter flexibilidade? Claro, tem um trabalho remoto, tem o trabalho home office, que a negada chama agora, né? Home office, tem o trabalho digital, que o cara não precisa ir para... Ok, nós temos que ter flexibilidade. O caminhoneiro eu não vou fazer uma regra, se ele não for funcionário, eu não vou estabelecer uma jornada de trabalho, tudo bem, ele é autônomo. Mas eu tenho que regular isso para proteger. E vocês ouviram o galo cantar.
mas ouvir lugar cantar por um caminho que o governo jamais vai garantir, nenhum governo que queira vai garantir, que é a tabela de frete. Por quê? Porque o fato econômico se impõe e aí eu vou fazer o quê? Eu vou multar o cara que não cumpriu? Aí, não, mas o taxista tem. Bom, o taxista tem fiscalização. É tudo dentro de uma cidade, você estabelece a bandeira, né? A bandeira 1, a bandeira 2 ali, não sei o que, tem a fiscalização e a multa e tal. Mas deu trabalho, e aí entrou o Uber. Quando entrou o Uber, esbandalhou a organização, ferrou-os. Por quê? Porque o miserável quer comer, quer levar comida para casa, ele não tem oportunidade de nada. Aí pega um carrinho da locadora, que mete 25% no lombo dele, filha da gaita, sem pagar imposto, e ele vai trabalhar 14 horas, 16 horas no Uber para levar alguma coisa para casa. Aí o taxista já alopra e pede para reprimir o Uber. Isso é o que virou o Brasil. Trabalhador contra trabalhador, pequena classe média contra pequena classe média, para meia dúzia de barões nem ouvir falar em crise. Ou a gente muda isso aqui vai virar uma selva. Aliás, já virou. Já está. Aqui falando do cegonheiro antes, né? O sindicato dos cegonheiros é muito organizado. Sim. Por exemplo, eu posso comprar o melhor caminhão, a melhor prancha, eu não posso puxar a cegonha. Ah, é? Eu tenho que ter uma vaga que vale milhões. Mas 3 milhões, 3 milhões, milhões. uma vaga. Mas isso garantido pelo governo? Não, pelas eu montadoras. tenho 11 anos só de estrada, as desde que eu montadoras. comecei a viajar é assim. As montadoras é que cartelizaram isso. Mas eles têm um sindicato próprio. Mas qualquer um pode comprar uma câmera fria como as nossas, que vale E vir dinheiro competir. pra caramba. Em média de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais um conjunto de uma câmera fria igual as nossas hoje. Sim, Qualquer um pode botar e vir competir com a gente. isso. E, inclusive as empresas bem grandes, Vira um leilão. Organização. elas vêm e estragam o nosso frete. Não é o próprio autônomo que estraga o autônomo. É Sim, o então vamos grande discutir que o ganha modelo quantidade. econômico, companheirada. Vamos discutir o modelo econômico, vamos mudar. Né? Se não for comigo, acha alguém que muda. Porque se mantiver A esperança as nossa é mesmas que alguém pessoas- nos ouça. É, Que alguém eu- nos ouça eu- o nosso grito. Mas o debate político acho que a gente aqui está numa conversa do Exatamente. cerne da economia, da política no Brasil. Ninguém está conversando. O Ciro está trazendo para a gente uma, Não, uma eu visão assim. vou ter uma proposta muito clara para os caminhoneiros. Algumas coisas eu já indiciei aqui, algumas coisas eu preciso melhorar o estudo, mas eu tenho uma equipe trabalhando com especialistas. Eu descobri uma professora que é especialista numa universidade, é como eu sempre faço, e aí eu vou ouvir os caminhoneiros de baixo para cima e vou ouvir os especialistas de cima para baixo, olhar as práticas internacionais, vai sair uma proposta bem redondinha. Essa a política de combustível já está palavrada. Não tem, já estou pagando prazo, vão me matar mesmo, mas não duvido que eu vou fazer. Ele falou de educação política. Eu queria fazer uma pergunta agora para vocês dois. Você vai ser candidato, Sheila? Você vai ser candidato, Henrique? A formação política é muito falha. Vamos supor assim, apetece às vezes a política, mas quando você sente os partidos se aproximando de você, você já vai entrar na política devendo a alguém por conta dos partidos. Há a possibilidade de haver uma candidatura sem partido, de desculpa a ignorância política mesmo. No Brasil, não. A lei não permite. Você só pode participar da política no Brasil se você tiver com 1 ano de filiação, pelo menos, da eleição num partido político. A França permite candidatura avulsa até a presidente da República. E a gente deve discutir, mas deixa eu aproveitar o tema de novo, falando, não precisa ser candidato. Sabe, o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho político muito importante, mas a questão básica é o seguinte, vocês têm que conseguir uma comunicação horizontal, porque o individualismo é o outro lado dessa ideologia selvagem do capitalismo. É o indivíduo. Então, cada um de nós acha que tem que se virar na sua. E isso não existe, porque o juro do crediário, o juro do consórcio, tudo é alguém que arbitra. O preço do pão depende do dólar. E a gente precisa ajudar o povo a entender essas coisas. Então, a comunicação entre vocês... E aí, deixa eu dizer de novo, não tem nada que se filiar a partido nenhum, embora seja bom que alguém se filie, que seja intérprete e tal, mas o que tem é o seguinte, é que todos os candidatos têm que ter um compromisso com vocês, para dizer sim ou para dizer não. E com agenda, não de negócio de bajulação, os caminhoneiros, tal, estão tão bonzinhos os caminhoneiros, eu estou com eles e vou lá para a estrada e tal. Isso é papo furado, o político gosta muito de lambança. Tem que botar, tá bom, filho, você gosta muito da gente, a gente aprecia, mas a nossa agenda está aqui, ó.
assina aqui o recibo da segunda via, que você recebeu nossa agenda, bota a data, e nós gostaríamos que em 15 dias o senhor nos respondesse que sim ou que não. Todos os candidatos têm a obrigação de receber essa agenda e reagir a ela. Aí qualifica a posição. O que aconteceu no Brasil? A CUT não fala mais pelos trabalhadores, fala pelo PT. O MST não fala mais pelos sem terra, fala pelo PT. E aí ferrou o Brasil. Quem é que fala de baixo para cima? Quem é que fala? Quem é que representa o sentimento de frustração do caminhoneiro ferrado? E aí vocês ficam ouvindo o galo cantar, é normal. Então, pô, aí o cara chega, o grandão, e diz assim, isso aí a Petrobras é o ICMS. Presidente da República, grande estelionatário, 171 completo, diz que o problema do preço do óleo diesel é o ICMS. Ora, o ICMS é o mesmo. O ICMS é o mesmo desde 1988. Por que mudou o preço da gasolina e do querosene? Porque o Michel Temer, não foi o Bolsonaro, o Michel Temer trocou o cálculo do barril de petróleo do custo brasileiro pelo preço de oportunidade lá fora e dolarizou o preço do diesel. Então, é isso. E eu agora estou importando querosene de aviação, a passagem aérea no Brasil. Você faz o seguinte, pega um avião na Europa, pega um avião em Lisboa para ir para Paris. Você chega nas companhias a pagar R$100 por uma passagem aérea. Eles estão rivalizando, o trem está mais caro do que a passagem aérea. Aí você chega no Brasil, vai pegar um avião de Fortaleza para Salvador, R$3.000. Por quê? Um pequeno cartel e o querosene de aviação todo importado dos Estados Unidos em dólar. A Petrobras não produz mais querosene de aviação. Por quê? Não faz mais. Aí vai atrás, lá os 300 importadores dando propina para bandido, que está tudo dentro do governo. R$13,60 o litro do Avigás. Isso aí. Eu queria convidar agora Mozão, grande influencer mineiro, lá de Betim, não é Betim? isso? Ele tem uma pergunta para você, Ciro. Vem cá, chega mais. Estive lá agora, pertinho, estive em Contagem, dei um abraço na prefeita Marília. Tá ligado? Já estive em Betim algumas vezes, lá está a sede da Fiat. Isso, lá em Betim. Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado, irmão, boa noite. Agradecer o espaço ao Luiz, ao senhor que está aqui. Não é o Medioli, o prefeito lá? Medioli, de Betim é Medioli. Te conheço, Brasil. Conheço bastante. Um abraço para o Medioli. Boa noite, meu amigo Henrique. Sheila também, boa noite. A minha pergunta consiste em quê? Deixa eu só relembrar aqui. Candidato, a minha pergunta não é vai a fazer seguinte. como a Globo, não, chamar a gente de candidato, me chame de Ciro. Ciro. Isso. Vamos lá. Tá mais A perto? Globo é que inventou isso, chamar o Foi. cara de candidato, a mamãe botou um nome tão bonitinho para ela. Ciro e fica candidato, né? Então vamos lá, candidato. Em toda a sua carreira política, o senhor já foi ministro, foi deputado estadual, deputado federal. A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual o projeto que o senhor aprovou em benefício dos caminhoneiros autônomos ou Nada, nunca. nunca aprovou nenhum? Nunca me interessei pelo assunto, diga você com toda a humildade. Eu vim me interessar pelo assunto quando eu virei ministro da Fazenda, e aí não é projeto e tal, mas fizemos ali a isenção de imposto para compra de caminhões e táxi, como eu fiz aqui como governador, para táxi, mas nunca foi minha preocupação prioritária, nunca. Eu só acordei para esse problema mais dramaticamente agora. Mas o senhor entende que é importante dar ouvidos a uma categoria que move o Brasil, assim como eu, como a Sheila, Claramente. e a gente está aqui representando a toda uma categoria, principalmente a autônoma, que é a que a gente representa? Sem nenhuma dúvida, e lhe digo por quê. 80%, como eu comecei dizendo aqui, das cargas, que quando a gente fala carga, é a comida do nosso povo, é a roupa do nosso povo, é o material de construção da casa do nosso povo, é o material dos hospitais do nosso povo, vocês que carregam. Portanto, o país tem que respeitar vocês, sem nenhuma dúvida. Obrigado. Tem ainda? Acho que Eu tô às as ordens. perguntas que os meus seguidores fizeram, você perguntou, ele perguntou, a gente acabou unindo Beleza. tudo numa conversa só, que o pessoal era preocupado aqui com o plano de aposentadoria, né? Com um plano para comprar autônomo, enfim, né? Eu acho que Baixa do tudo foi combustível. explanado. Foi muito Henrique. Eu queria saber a respeito dos buracos, que o pessoal está tudo preocupado, se vai privilegiar um pedaço igual o que você falou, que não tem pedágio, por exemplo, e o pessoal não resolve os buracos. A grande questão é o investimento que está zerado.
22 bilhões. Agora é o seguinte, o problema tem a queda e o coice no Brasil. Eu ri para não chorar. Sobra 25 bilhões e o Bolsonaro permitiu que o tal Centrão apropriasse num negócio chamado emenda do relator 22 desses 25 bilhões. E o que é a emenda do relator? Os deputados dividem entre eles o dinheiro. E aí, assim, a prioridade é de tapar buraco. Se ele fizer uma emenda, porque interessa para ele, ok. Se não, meu irmão, não tem planejamento, não tem prioridade, não tem eficiência do transporte, não tem morte, nada. Se ele achar que o importante é fazer uma pracinha lá na vila dele, ele vai fazer isso aí. Você mesmo falou que, tipo assim, as rodovias os lugares mais ricos têm pedágio. Isso. E os mais pobres não têm pedágio, não estão os buracos. Aí, na hora que você está passando dentro do buraco, você está sendo assaltado, tem hora. Isso. E pior, o frete rodoviário no Brasil é 4 vezes mais caro do que o do mundo. Ó. Sob o ponto de vista da logística, 4 vezes mais caro do que o frete médio do mundo. E não paga vocês. Olha o tamanho do buraco onde eles meteram o país. Tá? E o Brasil tem a maior letalidade também nas rodovias do mundo. É organizado. Mortes e ferimentos e tal, e acidentes, e prejuízo. Mas viado um buraco, toma um caminhão. É claro. Hoje eu fiz um trecho de uma estrada na Bahia, que é uma estrada que liga Barreiras a Salvador. É um desastre completo. O pare-siga ali e tal, e os caminhões tudo parado, esperando o que não ficou de vir, e tal, buraco para todo lado. Tem mais uma, lembrei agora. E em relação, tem muita rodovia privatizada, vou te dar exemplo da 116 privatizada, a 040, que liga BH ao Rio de Janeiro, que são praticamente intransitáveis em relação a buraco, relação a incompetência, pedágio caro. Você paga um pedágio caro para uma rodovia que não tem sequer acostamento, que é o caso da 040. A 116, você pegar, o Henrique conhece bem, a Sheila conhece, da Divisa Alegre até chegar em Feira de Santana, é um buraco dentro do outro. O tempo que eles estão, eles não conseguiram duplicar 100 quilômetros de um trecho que era para ser duplicado até Vitória Conquista. Então, esse tipo de coisa. Qual a solução para essas empresas irresponsáveis? Meu irmão, tudo é um modelo de concessão. Ou a compreensão do Brasil. Não sei se você estava aqui já quando eu expliquei, mas vou repetir que isso é chave. O modelo de concessão. Então, o Brasil não tem mais dinheiro para fazer estradas federais, com dinheiro federal, como sempre foi. Não é? E aí vem a ilusão de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia pelo dinheiro privado. O dinheiro privado depende da rentabilidade. O dinheiro público não. O dinheiro público é a prioridade. Eu preciso garantir que uma mercadoria que saia do Rio Grande do Sul chegue em Fortaleza. A única capital do Brasil que hoje não tem acesso rodoviário é Manaus. A única. E já teve. A BR-319 não tem mais. Né? Então, a única capital. Então, 80% das cargas, então eu tenho que garantir, porque tenho que garantir. Não é porque dá lucro nem dá prejuízo. Eu não posso deixar o país desabastecido. Então, isso deveria ser a primeira premissa. Então, vamos lá. Lei do menor esforço. A iniciativa privada já fez estrada no mundo inteiro e no Brasil, sozinha, sem o governo? Nunca houve isso, é mentira. Nunca aconteceu na história. Então, vamos inventar um jeito. Qual? Concessões. Aí vamos fazer a concessão. Aí tem 2 cálculos. É bom que o caminhoneiro entre nessa discussão, porque eu vou mudar tudo isso. E a gente precisa, eu preciso que vocês se liguem, porque o Lula não quer dar opinião sobre o assunto, o Bolsonaro está aí no governo, não quer falar e tal. A questão básica é o seguinte: aqui, senhor, você quer servir. Então, um modelo de concessão, eu digo assim: eu vou dar a BR-222 do trecho Fortaleza-Teresina para a iniciativa privada que me der mais dinheiro agora por ela. Aí eu faço um leilão, quem botar mais dinheiro agora, leva. Quem foi que levou o tesouro? A iniciativa privada. Como é que ela vai fazer? Ela vai matar no lombo de vocês para tirar o dinheiro de volta, porque ela não vem fazer caridade. Então, ela vai para o pedágio mais caro possível. E aí, quem regula isso? Um negócio chamado ANTT. Vocês precisam participar disso. A ANTT é uma agência que deve ter lá alguém sério. Deve ter alguém sério, mas, por regra, meu irmão, é só picareta. Tudo entregue. Estou dizendo, deve ter para a gente não generalizar. Eu não gosto de generalizar. Mas os políticos tomaram conta, a corrupção tomou conta e tal. E isso é o pepino. O outro modelo de concessão é o seguinte: eu vou dar a rodovia Fortaleza-Teresina por aquela empresa que cobrar o menor frete, o PT. Aí essa empresa vem, cobra o menor frete durante um período e deixa a estrada se acabar. Quem paga a conta?
Você e você, nas duas. Eu, ela e Nas ele. duas, nos dois modelos. 2 vezes. Nos dois modelos. Isso. Hoje, por exemplo, essa brincadeira foi feita no Paraná. Hoje caducaram as concessões porque as concessionárias começaram a ter prejuízo. As que fizeram pelo menor pedágio, não é? Tiraram o que puderam tirar e foram embora, deixaram lá a estrada arrebentada. E as que meteram muito dinheiro não estão conseguindo repassar o pedágio, porque o povo está ferrado, a NTT está lá, os políticos segurando, não deixa fazer, porque também, de fato, está já que ninguém aguenta mais, e elas micaram no prejuízo. Porque também o plano de negócio previa crescer 4%, 5% durante 20 anos. O Brasil faz 10 anos que cresce zero. Olha o tamanho do abacaxi. Resultado, as concessões do Paraná foram devolvidas. Hoje não tem mais nenhuma praça de pedágio aberta no Paraná. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? É isso que aconteceu. Só que as estradas estão se acabando. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigado Ou pela seja, o que eu estou participação. propondo é que vocês tenham a agenda de vocês, sabe, frete, como é o nome do rabo levantado, que eu não aprendi, hein? Arqueamento. Arqueamento. Ciro, vai ficar um uma convite agenda para você legítima. rodar um Eu trecho vou com a estudar, gente, eu para vou estudar. a gente conhecer Então, todos esses essa temas, agenda viu? de vocês é legítima, mas vocês precisam entender por que vocês chegaram nessa condição, porque senão vocês não vão sair dela. Do jeito que está pequeno e informal no Brasil, vai se acabar. Pequeno e informal no Brasil vai se acabar. A renda está em declínio pesado. E a renda de vocês é o frete. E o frete está minguando porque tem uma super oferta de caminhão, de transporte, e uma baixa oferta de mercadoria, porque a economia está parada. Obrigado. Obrigado, mozão. Valeu, mozão. Tem mais alguma coisa? Ciro, eu estou satisfeito demais com o resultado do Vamos repetir, isso é um nosso assunto muito podcast. importante, muito mesmo. Obrigado, você foi o primeiro político nacional a dar voz a esse povo. Não é importante que o Ciro entenda o que é um arqueamento, o que é um lameiro. Você não precisa entender disso. Na próxima você vai mas- ver como eu já vou ter uma opinião sobre isso. Mas a visão geral e econômica que você tem é muito legal. Acho que foi muito esclarecedor hoje. A gente vai deixar aberto também isso aqui. Não é uma coisa do Ciro. A gente deixa aberto para quem quiser fazer isso. Eu vou lhe dar aqui todas as perguntas que foram feitas nas redes sociais e minha pauta também. Eu vou passar para você. A Sheila também vai entregar aqui e o Henrique. Você vai ler um pouco mais sobre as necessidades dos caminhoneiros do Brasil, dessa classe que tanto sofre, que durante a pandemia foi viajando, transportou todo o Brasil enquanto estava todo mundo dentro das suas casas e hoje é perseguido por causa de bobagem, que isso pode ser acertado no Brasil, de políticos que escutem um pouco mais os caminhoneiros, que é isso que você está fazendo hoje aqui. Obrigado demais, Ciro, por sua presença, por toda a naturalidade, por nenhuma exigência que foi feita para o podcast. Muito obrigado por respeitar o dia do nosso da nossa live, o horário da nossa. Isso é uma questão de respeito que já demonstrou para a gente. E eu lhe dou a palavra, e para a Sheila também, para o Henrique, porque estou bastante satisfeito com tudo que aconteceu hoje à noite aqui em casa. Não recebemos nenhum tipo de patrocínio para esse podcast, nem mesmo da minha empresa eu vou fazer, porque eu acho que política não se mistura com economia, nem com comércio, nem com nada disso. Bodega, bodega, né, papai? Política é outra coisa, mas muitíssimo obrigado. Bom, eu que agradeço, uma noite muito especial. Eu procurei fazer aquilo que eu vou procurar fazer com o povo brasileiro, sabe? Falar com franqueza, com humildade, com simplicidade. Por quê? Porque nós precisamos criar uma corrente de opinião. Salvador da pátria não existe. Pode acreditar. Você tem gente boa, gente bem intencionada? Tem, muita. Mas ninguém resolve o problema sozinho. Ou você tem base organizada no povo, que sabe o que está fazendo quando elege alguém, ou a gente vai eleger mais um palhaço, mais um demagogo, mais um mentiroso, e o país está passando a pior crise da sua história. E eu quero ser o cara que vai mudar isso. Para mudar isso, eu preciso que o povo tenha comigo uma relação de seriedade, em que eu vou falar aquilo que eu penso, vou aprender, como eu procurei fazer hoje. Agradeço muito a você, Henrique, que é um cara muito querido. Agradeço a Sheila, que é também muito querida na área. Agora eu vou dizer para a Patrícia que você se inspirou, se inspirou nela. E a você, Luiz, muito obrigado por nos receber na sua casa. E ao caminhoneiro brasileiro, força, meu irmão, força, força, força. Vai chegar o tempo da mudança, e na mudança, quem é pequeno, quem é sofrido, quem é humilde, vai ter sua vez. É isso aí. Obrigado, gente. Boa noite. Muito bom. Pode encerrar. Rapaz, fomos até 22 horas.